Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um do meu. O seu. O nosso. Ah, garoto. Como é que vocês fizeram na semana que eu não tava mas aqui? aí eu falava Trader o Talks, meu, calma, o Coxinha não falava o dele. É, aí eu o meu, falava, o seu, entendi, voltava, entendi. O ZD falou o nosso. Exato. Entendi, porque eu tava de férias, aí, né. Hoje, assim, o cara é um ícone, porque se você olhar, eu vou falar pra vocês, eu vou contar aqui, eu não contei pra todo mundo, porque eu segurei aqui pra fazer o chá. Entendi. Mas assim, lá em 2013, 12, 14, sei lá quando é que foi, eu vi uma reportagem da Exame falando sobre esse cara aqui, que tá na minha frente. Quando eu olhei a rentabilidade do fundo desse cara aqui, Chama atenção, viu? E antes- Cláudio Coppola. Ah, eu já ia... Nossa, mano. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Essa reportagem eu me lembro bem. Depois dessa reportagem, fiquei uns 2 anos sem ganhar dinheiro. Aí zicou, Aí zicou. Não, Eu falei, pô, o cara tava de calça jeans, pô, um parque atrás. Eu falei, cara, eu imaginava era outra coisa. Imaginava um cara com computador, cheio de tela. Aí ele tava ali, ó, tranquilo. 75.000%. Cara, Impressionante. Meu amigo. ó, eu vou te falar. Vou confessar pra você. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, cara, acho que essa reportagem botou um número a mais. Acho que tem alguma coisa errada. E aí eu fui. Você consegue puxar a rentabilidade dos fundos. Eu falei, aí a gente foi. Eu falei, que isso? Animal. E a gente já conversou sobre isso hoje A de manhã, gente né? tava vendo hoje o valor aplicado negativo. Impressionante. Cara. Bom, Cláudio, pô, primeiro... Vou chamar de Coppola, pode? Pode. É melhor, né? Pode. Primeiro, pô, agradecer por topar o convite de sentar aqui com a gente numa sexta-feira. Pós-pregão. Payroll. Depois de uma semana agitada. Depois de uma semana agitada, agitou e não saiu do lugar, né? A gente continua aqui no mesmo lugar, esse Ibov, a bolsa, a mesma coisa, só o dólar que deu uma estressada. Mas, pô, primeiro, mais uma vez, obrigado por topar o convite de sentar aqui com a gente nesse horário ingrato. E, cara, pô, se você puder se apresentar para a galera que não te conhece em, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, o tempo que você quiser também. Que aqui não tem cronômetro, não tem nada, então a gente tem tempo para fazer o que você quiser. Não, vamos lá, pô, eu que agradeço aí o convite. E, cara, faz um pouco de tempo aí que eu tô no mercado. Comecei em 1988, com o Arnaldo César Coelho. Fiquei 2 anos lá, depois trabalhei mais 1 ano na Renascença. Aí depois fui para a correção, também fazendo brokeragem até de 91 a 94. Aí na verdade foi até 97, que aí a correção se juntou com o Banco Sistema, que era do BCN. E aí eu comecei a minha parte aí de trader no banco, que eu fiquei na Sistema, depois eu fui para o Bradesco, depois fui para o Chase, em 2000. Aí depois de 2000, na crise do Nasdaq, eu saí do Chase. Fiquei aí... Eu resolvi assim, fiquei meio decepcionado com o banco, que é um trabalho, é muita política, é complicado. E como eu já tinha vivido N crises, eu resolvi apostar um pouco gerir meu próprio patrimônio, que era... Na época era pequeno, mas eu achava que, assim, como eu tinha saído do BCN, eu podia, de repente, voltar para o Bradesco, mas não tinha comissão. E aí eu falei, pô, eu sempre trabalhei com comissão, eu prefiro tentar aqui um pouco que eu tenho, dividir meu patrimônio em metade. Falei, aqui eu vou arriscar no trader, aqui eu vou deixar guardado. E aí acabou dando certo, eu fiquei tradando meu capital de 2000 a 2005. E quando foi 2005, eu criei o RCFIN, que é esse fundo. Aí eu tinha alguns amigos que queriam participar dele. Eu preferi fazer um espelho, que é o RC Red, com uma vol menor, porque o meu fundo tinha uma vol de 90%. Então era mais complicado. Eu falei, não, é melhor você abrir um outro com 25, 30. E aí em 2008, quando eu abri esse fundo, eu comecei a fazer para tirar o certificado para ser gestor. Abri a gestora em 2010 e fiquei na gestora até 2022.
fazendo o meu patrimônio e, na verdade, um clube de amigos que era o RC Red. Uhum. E aí, em 2022, como teve essa febre dos agentes autônomos em querer abrir uma gestora, expandir, eu tive vários contatos com alguns escritórios de aí, que eles estavam interessados na gestão. E como meu fundo tinha um histórico desde 2005 e 2008, para você fazer uma fusão com um escritório autônomo e abrir um outro fundo, pelo menos você tinha um passado ali para mostrar um histórico legal. Uhum. Então, eu acabei decidindo em 21, 22, no meio de 21, com 22, a Vênice, que é um escritório do BTG também. Nós também, o ano passado, ficamos em 4º lugar. Resolvi fazer a fusão com eles e eu toco a parte da gestão. E o escritório tem 4 bi, mais ou menos 4 bi, a gente tem 4.000 clientes. Aí eu deixei esse fundo desde 2021, quando eu comecei a fazer essa fusão, eu tive que tirar um pouco o pé. Então, diminuí a vol do fundo Red para ficar entre 10 e 15. Criei um fundo para os clientes da casa com uma menor vol, que é o Matéria RC, entre 5 e 8. Uhum. Tem um fundo que é parecido com o meu, que é o Plus, que tem 30 de vol. Criamos um fundo de previdência e tem um fundo de caixa que é mais para atender o próprio escritório, que tem gente que os clientes às vezes tiram de um dia para o outro, então a gente fez um fundo de caixa. O seu, você continuou com o seu? Sim, o meu fica lá, continua sendo... A vol alta. Continua. Eu diminuí, acho que a vol deve ter caído para uns 65, mas tudo em função que depois que eu fiz a fusão, você tem que pensar no trabalho. Sim. Aí eu tenho que diminuir a vol de todo mundo, porque se eu manter o mesmo padrão que eu tinha, os fundos vão balançar muito. Então eu tenho que tirar um pouco o pé. E hoje eu acabo fazendo bem menos do que eu fazia. Fico mais dedicado mesmo para a gestão. Mas... Não, desculpa te cortar. Não, mas tudo que é... Assim, todos os fundos têm a mesma posição, só muda a vol mesmo. Perfeito. E assim, para a gente voltar um pouco assim, como é que o mercado, como é que despertou essa vontade em você de entrar no mercado financeiro, ou foi por acaso? Assim? Cara, foi mais ou menos por acaso. Eu tinha um grande amigo que a gente estava terminando o 3º colegial e ele acabou terminando e falou, vou trabalhar. Eu falei, trabalhar? Ele falou, vou trabalhar já. Meu irmão trabalha na Torre Molinos, que era uma distribuidora na época. Uhum. E o outro irmão dele trabalhava na Rodobens, que era de bens na época. Aí ele falou, vou trabalhar lá. E a gente era muito amigo, ele começou a trabalhar. Aí eu falei para ele, depois de um tempo, eu quero trabalhar também, cara. Porque assim, meu pai ficou doente e eu fazia FEI, fazia de manhã e era tempo integral. Era puxado, meu pai teve um aneurisma e ficou doente, ficou impossibilitado de trabalhar. Eu falei, vou ter que trabalhar. Aí eu tranquei a FEI e falei para ele, vê se você consegue um estágio aí, alguma coisa. Aí ele me indicou e eu fui trabalhar na liquidez. Foi meu primeiro emprego. Uhum. E assim, nunca tinha trabalhado em outra coisa. Fui aprendendo tudo desde o começo. Eu também não tinha uma formação... Eu estava em engenharia, acabei indo fazer administração, porque precisava para entrar na corretora, precisava estar fazendo a faculdade. Como eu tinha trancado, eu olhei lá uma no meio do ano, administração e comércio exterior. Eu falei, essa aí que eu vou prestar. Aí prestei, entrei. Só para bater ali o ponto. Só um requisito. E fui trabalhar e assim, tudo que eu fui aprendendo realmente sobre economia foi... Eu me lembro desde o meu primeiro chefe, que foi o Valdinei, falava assim, vou te dar a Gazeta Mercantil. Isso aqui é um diário do mercado. Tudo que aconteceu no dia anterior está aqui. Mas é bom você ler de tudo e entender. Olha, o dólar subiu porque a balança comercial foi ruim, não sei o quê. Então, eu comecei a aprender ali e fui armazenando, né? Como aula de economia na prática, né? Que é a melhor coisa que a gente tem na vida. E você entrou assim, qual foi a primeira posição que você tomou? Assim, você já estava em brokeragem, não? Ou você fez o quê? Assim? Não, eu entrei, na verdade, para atender cliente, que na época, como era cliente ao portador, a gente tinha o CDI over do dia, que era o Selic do dia seguinte, e tinha os clientes. Quem eram os grandes clientes?
eram chamados doleiros, que naquela época era tudo ao portador, tinha uma inflação de 30 no mês, 50, então era 1 ao dia, então o pessoal fazia o dinheiro virar. Então eu atendia esses clientes, às vezes ele ligava lá 4 horas da tarde, pô, tô precisando aplicar 1 milhão. O CDI era, vamos supor, 30, falar, pô, a esse horário não tem liquidez, dá para pagar 28. Ah, tá bom, vou precisar do dinheiro amanhã, eu vou precisar 2 dias. E aí aí eu aprendi a fazer a conta do CDI over, quanto é que era para o dia seguinte dava o saldo pro cliente. E eu sentava na ponta da mesa e eu via toda a parte da brokeragem como funcionava. Entendi. E aí eu fui aprendendo e aí me colocaram para fazer a brokeragem também, depois de um tempo. Isso foi ponta de mesa, então. Isso, ponta de mesa. Que é, assim, isso é engraçado, porque hoje em dia já não... Até ainda tem, mas assim, diminuiu muito essa difícil, entrada de mesa, porque pô, hoje tem muita coisa automática, as coisas... Que antes era... Até quando eu comecei no mercado, ainda tinha muito essa questão do ponto de mesa, lá em 2006, 2007. Foi quando eu comecei a interagir um pouco mais e começar a entender, né? Porque viver mercado, eu sempre via na corretora, a gente contou até aqui em off, né? Das discussões de telefone, mas essa evolução tecnológica, ela acabou muito com ponta de mesa. Sim, né? demais. Hoje em dia você tem... É tudo pelo sistema, né? Então, eu solto as boletas, já vai automático ali, eu digito, já cai, todo mundo já vê a posição. E antigamente não, você perguntava, qual é o meu médio aí? Quanto eu tô? Tomado quanto? Então, assim, era... Ele era o seu gerencial. Ele era o gerencial, ele cuidava de tudo. Então, a gente fazia as boletas, fechava as operações e soltava a boleta. Aí ele controlava lá, quanto é que estava, o médio, essas coisas, e ia falando pra gente. Ó, tá tomado em tanto, tá vendido. O ponta de mesa era a plataforma. Era o Profit. E, pô, aproveitando isso, Coppola, assim, a gente até trocou essa ideia aqui, mas o mercado ele veio mudando muito com o tempo, né? E nessa época, você tinha, igual você comentou aqui pra gente, você tinha muito mais feeling do mercado ali, muito pelo barulho que estava ali. A gente já trouxe outros convidados que falaram a mesma coisa. Mas se puder falar pra gente também, qual é a tua visão disso, assim? O barulho mudou, assim, hoje é tudo tecnológico, né? Igual a gente tava falando, robô e tal. Totalmente diferente. Você até brincou aqui com a gente que o negócio só pisca ali, mas não vibra, não faz nada, não tem uma expressão direito. E naquela época era uma gritaria danada, era, assim, nervos, né? Ali na flor da pele, todo mundo correndo pra lá, correndo pra cá. Se puder falar um pouco, assim, pra galera, como é que era essa época, assim? Como é que você viveu esse momento? E é melhor hoje ou antes? Eu prefiro ontem. Porque tem emoção, você tinha uma sensibilidade. Antes você fechava as operações via telefone. Então você ligava para alguém e começava a bater e falava, quero tomar dinheiro, então eu vou ligar no fulano. Ou os brokers ligavam, mas você ligava no banco, pedia spread, você fazia e você já sentia, pô, esse cara não quer fazer, esse está fora, esse aí está com vontade de dar dinheiro. Eu também quero dar, então deixa eu dar primeiro. Então você tinha uma sensibilidade. E era muito bom porque você tinha o pregão, você escutava o pregão e você trocava o telefone no outro orelha e você ia trocando spread. Então você tinha a sensibilidade do que estava acontecendo, porque gritar todo mundo grita, agora querer fazer o negócio nem todos queriam. E esse era o pulo do gato, fala, pô, esse cara aí tá blefando, aquele não tá, aquele quer comprar mesmo, o mercado tá mais tomador. Então você tinha uma sensibilidade, já era uma coisa mais viva. Hoje você está sentado na frente da tela, não tem, ela não vibra, ela não fala, você não sente nada, porque é um monte de robô. E quem causa volatilidade no mercado hoje, quem vai dar um problema um dia de amanhã, se um dia acontecer um crash, são os robôs. Porque eles não têm sentimento, eles só juntam tudo, eles vão sempre para uma direção. Então, ficou muito mais difícil e mais chato. Isso é uma das coisas que eu até acho que você foi o primeiro a falar isso, assim, na boa. De todo mundo que veio aqui, não, robô da liquidez, robô é bom, robô não sei. Mas o fato do mercado hoje, a sensação que eu tenho, e aí, acho que você vai saber, tenho certeza, você vai saber muito mais do que eu, mas a sensação que eu tenho hoje é que a gente olhando para mercado e até olhando para gráfico, a gente consegue identificar hoje muito mais onde de fato estão os robôs e o comportamento, principalmente quando a gente pega algum rompimento, acho que o rompimento ou perda, seja de suporte, seja de resistência,
você sente muito ali como é que tá a programação do robô para aquele momento, né? Porque As VWAPs do dia também. se você rompe aquele, por exemplo, a máxima do dia, rompeu a máxima do dia, o negócio foi um pouquinho, mas já volta tudo. Você vê que tem bastante robô ali, né? Se o negócio vai e sai da frente, eu acho que o mercado ele ficou um pouco mais nervoso, digamos assim, do que antes, ou não. Eu não consegui encontrar a palavra, mas assim, acho que é o fato de ter o robô, como você falou, talvez o negócio, né, obviamente vai ter muita gente que vai colocar lá, se romper a máxima do dia, eu tô vendido, se romper a máxima do dia, estopa, ou então eu tô comprado, ou então, se passar da VWAP, tô vendido, se passar da VWAP do dia, stop. Então, assim, tem alguns pontos onde a gente naturalmente já sabe que você vai ter ali um pouco mais de defesa, né? A minha visão é a seguinte: o robô matou o trader. Porque antes, sem o robô, você tinha volatilidade. Subia, caía, tinha uma certa vol. O robô, ele é programado, quando ele entra para uma ponta, ele faz o dia inteiro. Ele não trada. Então, ele vai comprar o dia todo. Ou com mais frequência, ou com menos frequência, mas ele está lá o dia todo para ir tomando. Ordem, né? Participativo. Então ele fica o dia todo, ele é chato. Isso aí dá menos vol e menos trader. Por quê? Se cair, ele está ali tomando, se subir, ele está lá tomando. Então, assim, as oscilações são menores. Quando tem uma oscilação maior, é porque pegou ele no contrapé da posição que ele está e ele tem que se estopar. Mas isso é muito difícil acontecer no dia a dia, porque ele tem um lote infinito e vai tomando, então ele está sempre balizando. Agora, quando perde os preços para cima ou para baixo, aí ele causa a vol. Mas você pegar em 20 dias, acontece uma vez isso aí no dia. Boa. E, Coppola, só voltando na sua história também, igual você falou, né? Você começou então na mesa, você foi ponta de mesa, foi subindo na mesa, e você é um cara muito conhecido também pelo quanto que você gosta do dólar, né? Como que o dólar entrou na sua vida ali, e como que surgiu esse interesse por operar dólar especificamente também? O que aconteceu assim, eu sempre operei juros na minha vida quando eu estava no banco. Uhum. Mas eu sempre fui ligado a todos os mercados. Eu sempre gostei de operar, independente de qual seja o mercado, eu estava olhando o que estava acontecendo. Quando eu operava juros, eu olhava muito o dólar porque me dava uma sensibilidade também no que estava acontecendo nos outros mercados. Então, eu sempre gostei de olhar tudo. O que aconteceu? Quando eu fui cuidar do meu capital próprio, a margem do DI por um dia para o outro, ela era muito cara, e a vol do DI de um dia para o outro era menor. E o que eu percebi? O dólar, você tinha uma vol muito maior, a margem era menor, e você operava ali muito que você está lendo no jornal, desse tipo de coisa. O dólar, na verdade, é humor. Pode ter o fluxo do dia? Pode. Ele só vai fazer oscilar. Mas se o mercado tiver de mau humor, por exemplo, com o Brasil, vai sair comprando. Se tiver um fluxo, vai derrubar. Mas depois ele vai para onde o mercado tem o humor dele. Então, eu falei o seguinte, como eu sempre gostei de volatilidade, o dólar é muito melhor para operar do que os juros. E eu acabei ficando nesse mercado. E eu acabei, não vou falar me especializando, mas gostando mais do mercado do dólar. E, assim, da minha história, eu acho que 50%, 60% do resultado acabou sendo no dólar, porque é muito trader também que eu fiz. E eu tive algumas posições que deram certo no dólar em 2000, na época do Lula, quando ele foi para assumir para ser presidente. Ô Coppola, mas aí beleza, a gente falou de dólar, mas hoje, quando você olha, o que você opera hoje? Sim, se a gente tivesse que olhar na sua tela, o que tem na tela do Coppola, o que o Coppola acompanha no dia a dia ali, e o que ele... Eu opero tudo. Onde ele toma posição? É tudo assim, né? Vou falar o que eu fiz hoje. Claro. Operei o S&P, operei o dólar, operei o DI e operei o índice. Ações não? Ações, operei Petro. Mas só quem tem liquidez, então? Só faço o que tem liquidez. Por que isso? Em 97, quando deu a crise da Ásia,
eu estava no banco, o banco estava dado em juros de 6 meses, e naquela época o câmbio era fixo. E na época, 6 meses era muita coisa, Era era muita muito longo, coisa. né? O que aconteceu? O juro saiu de 20 para 40. Nem a 40 eu tinha liquidez, não tinha zerada. Então eu aprendi o seguinte, juro longo não se dá, se toma, e opere mercado que tenha liquidez. Não faça mercado que não tenha liquidez, que na hora que você tem que zerar, você vai pagar um prêmio danado. E com o tempo eu aprendi o seguinte, você apostando contra, teoricamente, quando acerta, a queda dos mercados ela é muito destrutiva, é muito mais rápido. Você vê, ontem um exemplo, o S&P subiu 100 pontos lá em 3, 4 pregões, para cair foi em 2 horas. Então, quando você acerta a venda ou o outro lado, ela é muito destrutiva, ela te come 3, 4 dias. E a alta não é assim, a alta é construída. E a venda é destrutiva. A venda é o prédio implodindo. E a alta você vai construindo. Então demora muito mais. Então, assim, são alguns ensinamentos que eu tive, que eu vivi e que eu levo para hoje. Então, eu só opero o mercado que tem liquidez. Por exemplo, eu sei que o meu tamanho da minha posição para eu zerar no day, por exemplo, janeiro 25, vou gastar 2 pontos, estou zerado. Não tem problema nenhum de eu ter que pagar um pênalti muito grande. Entendi. E aí, pensando até em gestão de portfólio e tudo mais, eu não vou falar isso aqui não, porque essa frase ela é muito feia, mas eu já escutei de algumas pessoas que não gostam de ter, de fato, um hedge muito grande, porque o hedge nada mais é do que você está, de certa forma, diminuindo o seu risco da operação. A gente tem aquela grande frase que risco-retorno, quanto maior o risco, maior o retorno. Não necessariamente é isso, né? Você não precisa comprar alguma coisa que tem um risco gigante, aquilo não vai te garantir um retorno gigantesco. Mas a gente já conversou aqui em off. Obviamente, você toma as posições, você tem ali um certo hedge, mas é sempre como uma parte pequena em relação ao seu meu book. Eu acho assim, né? Como eu tenho 2 fases. Uma, quando eu operava um fundo, quando eu não fiz quando eu não tinha feito a fusão com a Vênus, eu tinha um jeito operacional muito mais agressivo. Não tem hedge. É para comprar, é para comprar. Qual que eu vou comprar? Vou vender bolsa, vou comprar dólar, vou tomar DI. Eu acho isso interessante, porque assim, às vezes a gente conversa com as pessoas e assim, vou te falar de carteira de ação, tá? Que essa é uma experiência que eu tenho e já há bastante tempo. Aí, muita gente fala, mas se eu comprar, e aí, e se cair, e aí... Então, assim, pra você tomar alguma posição, você tem que ter convicção. Certo. Se você não tem a convicção, não faz o mínimo sentido você tomar alguma coisa que não tenha convicção. E aí, vou fazer aqui, vou comprar, sei lá, Petro, vou vender 3R. Vou dar um exemplo aqui que é do mesmo setor. Mas se você acha que o petróleo vai subir, não faz sentido. Né? Então, eu gosto muito de operações direcionais. Assim, a gente aqui, acho que dificilmente a gente faz essas operações. Talvez, sei lá, uma operação um pouco mais agressiva, e você toma uma put mais longa para ficar com o seu stop máximo ali da operação e vamos para o jogo. Mas, porque assim, toda vez que a gente fala de gestores, toda vez tem aquela questão, aquela sensibilidade que eu acho que é o que você está passando agora. Como você saiu de uma gestão pessoal para, de fato, uma gestão para outras pessoas também, né? Não tão pequeno quanto era o clube de amigos que você citou, e hoje são pessoas que, de certa forma, são desconhecidas para você, você tem um pouco mais de cuidado para diminuir a vol, é isso? Isso. Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, está vendido em Petro. 37, 36. Só que aí tem essa questão do dividendo. O que eu fiz? Pega uma call de 39 aí, compra 2, 3 vezes que eu estou vendido. Entendi. Por quê? Se sair um negócio desse aí, o papel mexe 5 para cima, 5 para baixo. Para baixo já está para baixo, não vai cair muito mais. Mas se eu pegar na contramão, porque a gente está num governo que, assim, vai chover ou não vai, né? Então, um dia chove, outro dia não chove. Então, tem que tomar alguns cuidados. Então, eu não sou um cara de bolsa. Mas, assim, é o que eu tô falando, que eu falo para vocês. Aonde bate o PT está se intrometendo na governança,
A Petro é barata? É barata. Mas tá 20% sem reajustar o combustível, vai queimar o caixa, tá com ingerência política. Pô, isso é bom pro papel? Não, vende. Entendi. Então, eu não sei analisar o preço, o retorno. Só que assim, eu tomo alguns cuidados. Se sair um evento que ela pode ter, eu não seja pego no contrapé. Entendi. E Coppola, um ponto assim, só voltando, antes, até aproveitando a pergunta do Lucas, antes você operava para você, aí depois você foi operar para um clube de amigos e tudo mais, começou com uma leve gestão e depois foi crescendo, né, até também que o fundo foi crescendo, os retornos foram aparecendo, foi chegando mais gente, enfim. Qual a diferença que você sentiu operando o seu capital e depois operando um de grupo de amigos? Sem ser para depois na gestora na Vênus, mas assim, nessa época você já era bem agressivo, e depois, com a entrada de seus amigos, você ainda continua sendo bem agressivo? Eles aceitaram, a vol era alta mesmo e vamos para cima porque é o seu estilo? Não, na verdade, eles queriam colocar dinheiro no fundo fim. E eu não quis, que eu não falei, não, esse é meu fundo, vamos fazer um outro, uma vol menor. Porque assim, quanto maior você vê o retorno, maior você fica interessado. Sim. Só que, né, sobe 30, 20, cai 20. Então, assim, você tem que ter um certo controle. Como eles eram de mercado e gostavam do risco, era da tesouraria também, então nós estamos falando a mesma língua. Mas é o seguinte, vamos tomar uma dose de cuidado, vamos fazer Eles gostavam do meu estilo agressivo e, vamos colocar um dinheiro aí para... Não tem problema se der alguma zebra. Aí você trabalha com tranquilidade, que eu acho que o X da questão é você ter certeza do que você está fazendo e ter responsabilidade. O que é ter responsabilidade? Eu gosto de operar preço e o termômetro para saber se eu estou errado na posição contra é o mercado. Se eu estou achando que é para comprar e o mercado só cai, o primeiro dia, o segundo dia me chama atenção. O terceiro, estou errado, tenho que estopar um terço. Então você tem que ter esse discernimento e saber perder. Porque aqui a gente não vai acertar todas. Acho que a maior virtude é você saber reconhecer a perda. Deu errado, meu, stop, começa outra. É o que eu falo, um amigo meu me ensinou, eu fico falando, embaralha e começa de novo. Não tem jeito. Tá certo. E assim, só uma dúvida rápida aqui. Por exemplo, quando você tem alguma posição, sei lá, você tomou uma posição no dólar, por exemplo, e o dólar foi a seu favor, você trabalha com algum objetivo, ou você, por exemplo, sei lá, o dólar subiu, eu comprei, o dólar subiu, sei lá, 40 pontos. Você vai adicionando também na posição? Ou você adiciona, ou você, sei lá, subiu 40 pontos, cara, vou subir meu stop aqui para 10 pontos positivo e vou carregando. Se bater, sei lá, 60, eu vou zerar uma partezinha. Não sei. Como é que é essa cabeça, assim, de... Porque cada um tem a sua forma de operar, obviamente. Mas como é que o Coppola enxerga essa... Eu vou te contar uma história. Foi em 2002, quando o Lula ganhou a eleição. Sim. Eu falei assim, eu vou comprar o dólar porque o Lula vai ser presidente. E o mercado sempre era a favor do outro. Na época era o Serra. Sim. Vai ganhar. Não, é cavalo paraguai. Comprei o dólar 2,40 na época. Veio para 2,30. Já tomei uma prega. Aí 2,25 tive que estopar um pedaço. Aí ele voltou para 2,40. Já tomei de novo. Só que nessa época eu estava começando e eu só podia ter um limite que eu podia comprar, que era pequeno. Mas eu falei assim, eu vou ficar girando essa posição, mas eu acho que o Lula vai ser presidente, o Brasil está sem reserva e o dólar é para cima. Então, o que eu fui fazendo? Foi dando certo. Quando foi entrando, foi para 2,50, 2,60, quando tinha que renovar a cada 30 dias, o que entrava, eu adicionava e ia girando. Acho que é 2,80 para vender. Vendeu, bateu lá, eu vendia. Não caía, tomava de volta. Entendi. Então, você não fazia uma posição, por exemplo, estou comprado e vou carregar toda a minha posição. Se aumentava um pouquinho, diminuía num dia, andou um pouco, tira, cai um pouquinho, aumenta mais e por aí vai. Você foi trabalhando a posição ao longo do tempo. E se não cai, eu retomo. Sim. Eu fui fazendo isso.
no dia que teve a eleição, o Lula foi eleito, o dólar era 3,80. Ali eu zerei toda a minha posição. Eu falei, pô, o Lula ia ser... Qual é o preço? 3,80. Zerei. Foi até 4. Você zerou no evento. Isso é uma coisa muito maneira. Porque assim, o GCE falou exatamente isso. Ele falou assim, só fazendo aqui uma aspas aqui para o GCE, ele tomou uma posição de shopping na época... abertura de economia de pandemia, quando começou o primeiro burburinho de shopping, o shopping estava muito barato. Ele falou, cara, está muito barato. Obviamente, ele tinha um racional. Eu gosto muito dele, porque nesse sentido do racional dele, que foi a primeira pessoa que eu tive o contato de escutar isso. Ele falou assim, cara, como você falou, não interessa a minha narrativa, o que interessa é a narrativa do mercado. Eu posso ter minha ideia, eu tenho a minha narrativa, eu tenho que ir no mercado ver se a minha narrativa condiz com o que o mercado está achando. Se a minha narrativa estiver certa e o mercado não estiver no início do movimento, eu vou ganhar muito dinheiro. É que ele falou, né? Eu quero acertar o fundamento, mesmo que não seja o meu fundamento. Exato. Pode ser a tua justificativa do movimento, mas eu peguei e eu posso usar a tua justificativa para falar que aconteceu. E a posição que eles montaram aqui, e depois que eles zeraram, eles tomaram posição em shopping, e eles zeraram exatamente no dia que o Dória, na época, fez a reabertura do shopping. Aí ele falou, cara, aí... E é muito engraçado, porque às vezes quando a gente fala até com as pessoas de fundamento, que acompanham o fundamento, às vezes as pessoas ficam esperando um evento para tomar uma posição. E a gente que faz análise técnica, a gente vê que o mercado ele sempre se antecipa. O mercado ele vive de expectativa, a grande verdade é essa, né? Isso. Então, assim, a gente estava falando aqui também da questão dos juros, né? Pô, o mercado achava que os juros eram em março, aí agora junho... Ah, não, vai ser em maio, aí não, junho, aí... E quando você chega muito perto do evento, o prêmio ele seca, né? O prêmio seca. É igual uma opção. É literalmente a dinâmica, né? Acho que é isso, assim, só para saber se essa... eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu sempre gosto de preço. Eu sempre monto... Você me perguntou, tem preço para entrar e tem preço para sair. Por exemplo, o que eu vou ganhar? 3%. Beleza. Qual que eu vou perder? Tem que ser 3%. Sim. Só que passou 2, 3 dias, eu estou perdendo 1,5. Tem que reduzir. Estou errado. O mercado não está indo para o meu lado. Daqui a pouco ele zerou. Opa. E tá com um cara que vai andar. Eu vou lá e tomo. Eu não tenho problema a preço de tomar no prejuízo. Eu preciso pegar a tendência. Desde que eu esteja certo. Agora não adianta eu ficar brigando muito na outra ponta. Porque aí eu vou entregar mais. Porque senão você ganha... Mas você vai perder sempre a mesma coisa. Então, você tem que se policiar nisso. Esse é o maior desafio do trader. É você ganhar mais do que você perder e você saber a hora que, puta, não está bom, é melhor encerrar. Um exemplo claro, esse ano eu virei vendido em dólar. Vai, 2, 3 meses girando quase, que é uma posição que eu fiquei girando o ano inteiro, mas agora, quando teve o evento da Petrobras, de não pagar os dividendos, eu pedi mesa, falei, puta, tô errado, o cenário está mudando, não adianta eu ficar... Isso aí vai... Era para estar 75, 4,75, tá quase 5, já é a terceira vez que vai bater, eu vou pedir mesa. Então você tem que zerar, começa e vai de novo. O que era para estar versus o que está, né? Entendeu? Era para ganhar 3, estou perdendo 3, então parei. Ô, Coppola, uma dúvida que eu tenho, assim, é muito legal, a gente sempre acha muito interessante quando a gente tem pessoas que têm jeitos diferentes de ganhar dinheiro dentro do mercado. E uma coisa que chama atenção quando a gente olha pro jeito que você opera, e é engraçado porque, igual a gente falou, né, aqui dentro a gente conhece gente que opera um pouco mais também parecido nesse ponto, mas que é a questão do prazo. Né? Às vezes tem gente que prefere operar alguns prazos mais longos, gosta de montar posições estruturais, etc. E você é um cara que é muito conhecido pelo seu raciocínio mais tático, né? Não que você também tenha posições maiores, mas que você é um cara que gosta de acompanhar o mercado na unha. Por que você escolheu esse estilo mais tático em termos de prazo de operações, duração das operações, mais ou menos? Na verdade, não foi uma escolha, foi um aprendizado que eu tive. Como eu fui da tesouraria, então, principalmente as tesourarias que eu trabalhei eram bem ativas, e você tinha, tipo, market maker de abrir spread toda hora para fazer negócio. Então, esse aprendizado me tornou uma pessoa que eu ficava abrindo spread o dia todo, e aí eu acabei pegando uma sensibilidade para onde vai o mercado. Então, você está participando o dia todo do mercado. Então, você tem um cheiro, pô, vai piorar o mercado, então vamos dar uma tomada. Aí você dá uma tomada, continuou, ainda está tomador, vamos dar outra. Dá outra, continua, aí, puta, aqui acho que parou, solta.
Daqui a pouco cai um pouquinho e não, vai mais. Então, assim, pelo fato de eu sempre abrir spread o dia inteiro, eu acabei adquirindo essa sensibilidade do mercado. E aí eu fui aprendendo a fazer uma posição que eu gosto, que a gente ganha dinheiro na posição. O trader a gente ganha, mas é muito difícil. Você tem uma sequência gigante. Na posição, por quê? Você tem o gap de abertura. Então, no gap de abertura, a tua posição faz o dinheiro ali, se você está certo. E aí, no dia a dia, você vai maximizando ela. Você vai tradando, fala, aqui parou, para o dia. Aí, você decide no final se você vai voltar à posição, você vai zerar, ou se você vai considerar um giro. Então, eu fui aprendendo isso, que eu sempre fui um cara de abrir spread o dia todo para os outros. Porque no passado, a gente recebia a ligação para operar, entendeu? Então, você tinha que estar no mercado, você tinha que estar atento. Você acha que tem um pouco a ver também com a característica do mercado brasileiro, assim, quando a gente compara lá fora? O nosso mercado, ele tende a ser mais travado nesse sentido também, né? Eu acho assim, depois que a gente robotizou tudo, nós ficamos muito semelhantes ao que era lá fora. Antes, a gente não. E com bem não era menos tanto. liquidez, né? Com bem menos. Coppola, assim, um ponto que o Gessé, até, que também sentou aqui na mesa, um ponto que eu queria tocar contigo é a questão de lote, assim, como você entra na operação. O Gessé, ele, né, até comentou aqui com a gente que assim, o trader é um interno insatisfeito, né? Ele sempre vai ficar puto. Vai ficar puto porque ou ele, né, colocou, às vezes, um dinheiro só para testar o mercado e aí o mercado foi lá na convicção dele, mas aquele dinheiro que ele colocou não fez mínima diferença na vida dele, então ele ficou puto porque ele entrou pequeno. Ou o trade, né, ele vai a favor e aí também é a mesma coisa. Ele, enfim, tá indo muito bem. E aí ele fala, putz, botei, né, muito pouco, enfim, não justificou aquele trade que ele fez. Podia ter entrado com mais. Exato. Qual é a sua visão sobre isso? Assim, o que você prefere entrar já com uma posição grande? Você vai, igual você falou, né? Pelo feeling que você já tem, normalmente você provavelmente, né, no meu entendimento, você vai testando o mercado. Mas, e aí vai, né, dando lote, até o momento que você fala, putz, beleza, eu tenho esse fundamento, a minha expectativa é essa, e espera, né, ele andar a teu favor. Mas enquanto você está esperando, você já vai de uma vez ou você vai, né, realmente testando, fracionando, assim? Eu acho que tem algumas coisas que eu aprendi como regra. Regra número 1. Você determina o teu lote, você pode estar ganhando ou perdendo, o lote é o mesmo. Certo. Não muda. Você tem um lote padrão, você fatia ele para fazer em partes. Até, hoje eu quero comprar, vou comprando durante o dia, vou operando, terminei o dia comprado no que eu queria. Deu errado, eu zero. Eu vou começar. Não, agora tem que dobrar o lote, porque eu perdi, agora eu vou tentar acertar. Então, acho que a regra número 1, você determinar um número que você quer colocar. E você vai fatiar esse número para você. Faz em 4 vezes, 25%, você entra no mercado, tomei metade. Quando tem um cenário que você sente que vai azedar ou vai melhorar demais, aí larga, bate 50% e vê o que acontece, ou toma. Então, eu tenho essa característica. Mas a principal, eu sempre falo até na mesa, que às vezes falo, não, eu fiz meia mão, uma mão inteira. Caraca, a gente é ganhar e perder com o mesmo lote, senão a gente nunca recupera. Sim. Então, assim, eu acho que você tem que definir isso. E não se iludir, agora eu vou acertar essa, eu vou dobrar o lote. Entendi. Já passei por isso. Já tomei, principalmente quando eu operava IDI, fiz muito lote numa operação, acabou dando errado, perdi uma fortuna. E não que eu estava errado, porque depois eu errei o time. Mas o que eu achava que quando o Temer assumiu que a taxa tinha que cair rapidamente e demorou 6 meses a cair, eu fui rolando uma opção, fiquei gigante, que eu fui dobrando. E quando começou a cair de 25, eu achei que era de meio. Na segunda rolagem eu tive que me estopar porque eu Não aguentava a posição. não aguentava a posição. E depois começou a cair de 75, 1, e aí você quer morrer. Por isso que eu falo. Acho que essa é a maior dor do trader. Exato. É a maior Quando perda você tá que eu... certo e você erra o momento. Essa é a maior perda que eu tive, sem estar errado fundamentalmente, mas eu errei o time e o tamanho.
Por isso que eu falo para você. Porque se você tivesse um tamanho menor, você teria aguentado a posição e você teria tido Isso. o resultado final da sua operação do jeito que você queria. Aí foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu fui dobrando. Não, agora vai, e não foi. E aproveitando essa história, Coppola, assim, como é que fica o teu psicológico? Eu acho que o pessoal, né, quer entender muito, assim, quem acompanha a gente, né, muito quer entender como é que é a cabeça do Coppola depois de uma operação dessa. Você veio, né, dobrando, sabia que o teu fundamento, né, sabia, né, lógico, aconteceu, mas assim, a expectativa que você tinha era um fundamento para aquele lado, você estava com a posição, só que você estava com uma posição muito maior. E depois, para você poder voltar atrás pro mercado, você fica com o emocional abalado. E como é que foi a cabeça do Coppola nessa época? Você pensou em recuperar, tipo assim, rápido? Não. Eu sabia que não ia ser rápido pelo tamanho da perda que foi. Não tinha como ser rápido. É um baque, eu acho assim, todo trader tem que trabalhar o psicológico. Não existe fase boa que não termine e nem fase ruim que não acabe. Então, você tem que lidar com isso. O trader é isso. Então, por exemplo, esse ano para mim está horrível. Então, você tem que trabalhar o teu psicológico. É o que eu brinco, a gente é um técnico de futebol. Todo dia é uma partida, termina o mês, é um campeonato, e aí você tem que... É aquele desafio, você tem que estar bem. O teu emocional é muito importante, porque você não pode deixar ele te destruir. O que eu faço nessa época e nessa hora? Olha de onde eu saí, como eu comecei, olha onde eu cheguei. Então, nunca vou ser o melhor, nunca vou ser o pior, mas eu tenho capacidade para fazer. Então, você tem que trabalhar o teu psicológico nessa hora de olhar para trás e falar, calma, diminui o lote, volta aos poucos, a confiança vai voltando. Mas, às vezes, é 1, 2, 3, 10 dias de trade errado. Você fica destruído. Mas aí você vai correr sozinho, escutar música, tenta relaxar. Qual é a rotina? Tipo assim, beleza, aconteceu, cara, uma catástrofe, como aconteceu. Como é que... Porque, assim, às vezes, eu vou dar o meu exemplo, assim, eu tive um momento desse quando eu estava em casa, eu tinha um mês extremamente positivo, eu estava decidido que eu ia parar por ali, eu falei, cara, eu estava com um mês positivaço, era o meu melhor mês, de longe, assim, mas muito longe, eu ia viajar, e aí eu estava já uma semana sem treinar, porque eu falei, cara... Aí eu falei, não, faltam 3 dias para viajar, eu vou treinar um pouquinho mais, e eu fui um pouco nessa de... Eu tinha acertado, sei lá, não lembro, 10, 12 trades seguidos. E eu tava... Aí aumentou o lote. E eu fiz exatamente isso. Eu tava muito confiante. Eu falei, cara, vou usar essa gordura. Eu finalmente achei aqui, né? Que, pô, acho que todo trader, se nunca fez isso, em algum momento você vai fazer, tipo assim, cara, achei o santo grau. Nesse momento, esse negócio vai funcionar. E tava funcionando muito, assim. Só para você ter uma ideia, eu tradava 15... A minha distância era 15 centavos em Petro. Então, eu operava gigante para pegar 15 centavos com Petro custando 6 e pouco, 7 reais na época. Então, você tinha essa... Pô, eu confesso que eu fiquei... A minha sorte foi que eu tive a viagem, porque a vontade que eu tinha era de, pô, na boa... quebrar tudo, ou então pegar tudo que eu tinha e falar assim, agora eu vou de all-in, que é aquela hora que, pô, você fala assim, porra, e eu tava certo, porque foi o que você falou, eu tinha direção, eu tradava scalp fazendo a direção, então é um pouco, obviamente não igual o que você faz, mas um pouco desse racional, vamos pegar a direção, mas como eu tô alavancado, eu não tenho dinheiro para ficar na virada de dia, então eu tinha que fazer no day trade, eu pegava um pouco de posição, tirava, pegava um pouco de posição, tirava. Eu sempre trabalhava com o mesmo... não era o mesmo número, não era o mesmo lote, mas era sempre o mesmo valor. Financeiro. O financeiro era sempre igual. E aí, cara, como é que, pô, um cara como você, que tem uma história que toma uma pancada dessa, o que você faz, assim, pô? O pessoal fala, fica uma semana sem tradar, não vou olhar mercado, vou fazer... Mas no dia seguinte você estava olhando o mercado? Sim. Eu vou te contar uma outra história. Em 97, quando o banco veio a crise da Ásia, eu fui o primeiro que ganhei a partnership do banco, por causa que eles estavam apostando em mim, eu dava resultado para o banco, e eu acabei virando sócio do banco em agosto, no Banco Sistema, me deram lá 2%. Eu tinha esse dinheiro todo para pagar as ações e eu botei o dinheiro no fundo do banco. E aí o pessoal falou assim, não, faz o seguinte, pega o dinheiro
banco... Na época foi o BCN e o Banco Rural também entrou com um pedaço. Falou assim, pega um pedaço do dinheiro com o Banco Rural emprestado, deixa teu dinheiro rendendo aqui e você praticamente vai pagar esse empréstimo com as tuas gratificações. Aí, tá bom. Vamos embora. Foi em agosto. Quando foi em outubro, o banco quebrou. O meu dinheiro virou pó. E a dívida estava lá. E o dólar desvalorizou. Então, eu devia em dólar, Nossa. que era 1 para 1. Foi para 2. E eu não tinha mais dinheiro. Então, e minha mulher tá grávida. Puta. Cara, esse cenário aí é um cenário... O cenário é pior Então, que qualquer assim, stop. o que eu fiz? Eu fui trabalhar, né? Deu a crise da Ásia, o banco quebrou, o BCN acabou virando o Bradesco. Uhum. Eu fui trabalhar pro Bradesco um salário fixo, graças a Deus, que é o meu outro emprego. Só que a minha dívida ficou lá. E o rapaz do Banco Rural ia todo mês lá no banco e falava assim, pô, tem que me pagar, tu deve aqui $200 mil. Pô, eu ganho 10 mil. Vou te dar 1.000 por mês. E é isso que dá para pagar. Não dá para fazer isso. A sorte é que quando eu tinha esse dinheiro sobrando, eu peguei e paguei o meu apartamento antes da crise. Uhum. Então, meu apartamento estava pago. Ele, falei, vou te tomar. Falei, só tenho meu apartamento, você não vai tomar nada. É a única coisa que eu tenho. Cara, eu fiquei um ano e meio, 2. Aí o Chase veio, me ofereceu uma luva para trocar. Eu aceitei e eu ganhei acho que $100 mil, 100 e poucos, né? Eu paguei metade da dívida e depois com o outro bônus que eu ganhei do banco eu paguei a dívida dele. Só que assim, a cabeça da pessoa, por isso que eu falo, né? Você tem que ser um cara, o dia seguinte eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar comida para casa, eu tenho que ter uma dívida para pagar. E você limpar tudo isso e fazer um trade na hora que senta na mesa, então você realmente, quando você senta na mesa, você tem que esquecer os teus problemas e você tá ali, focado. Por isso que eu gosto de operar o dia inteiro, porque ali eu tô focado, tô determinado a fazer o meu dinheiro. Esquece os outros problemas. Porque se você misturar, você pira. Então, essa foi uma fase muito difícil da minha vida e eu consegui virar e eu praticamente ganhei dinheiro quando eu comecei a trabalhar sozinho. De 2000 em diante. Por quê? Eu falava assim, bom, eu vou entrar no mercado, eu ganhava 10 mil no banco. Eu preciso ganhar 20. Então, como é que é para ganhar 20? 20 dias úteis. Eu ganhar R$1.000 por dia. Meu trade é esse. Pô, ganhei 1.000, ganhei 2.000. E aí eu fui vendo que 1.000, 2.000 estava dando. Dava 4, dava 5. E aí comecei a crescer assim, mais determinado a fazer aquele dinheiro com stop. E eu fui, por isso que eu fui no dólar, que a oscilação era mais rápida. Botei na minha cabeça quanto eu posso perder X, qual é o lote que eu posso, e nunca mudei o lote. Aí só quando você tem uma evolução de patrimônio, que aí você fala assim, bom, agora eu posso passar para X lotes. Isso é importante, né? Porque E como é que foi? o pessoal ganha um pouquinho, já quer... O cara começa com um contrato, aí ele ganha de uma semana, na semana seguinte ele já está com 2, aí na semana seguinte ele está com 10... Aí ele leva um stop, ele volta para 1, Aí ele, toma um ele stop, fica nessa... aí ele fala assim, pô, não dá para ganhar dinheiro aqui não. Mas óbvio, você tava com um contrato, você ganhou o dinheiro, você tava com 2, você tava com 10. Aí você toma um stop com 10, cara, em tese, um stop com 10, né? Se a gente tá fazendo 1 para 1, né? Que não é o que a galera faz, mas assim, você tá fazendo 1 para 1, você tem que ganhar 10 vezes com um contrato de novo. Para você para você voltar pro 0-0, né? E uma... desculpa, pode falar. Não, e outra coisa, quando você sai do banco, É isso você que eu ia trabalha perguntar, no exatamente, é banco sobre para isso. operar sozinho. Cara, no banco é um fluxo de informação muito grande. Eu estou sentado na mesa ali, eu estou estudando um cara de corporate gritar que tem cotação, eu estou escrevendo, a GM quer tomar dinheiro no pré. Eu estou tendo uma sensibilidade ampla do que acontece. Sim. Quando você senta sozinho na frente do terminal da coisa, Não tem. você não tem ninguém. É horrível. Cara, entendeu? Então, você tem que estar atento. É o que eu falo, eu sou um cara dedicado, sempre fui, e focado.
Porque se você não tiver isso sozinho, ninguém vai te ligar para falar, tem uma entrada de tanto hoje, tem uma saída. E quando você está sozinho, os amigos também diminuem. Isso. No banco, todo mundo te liga. Quer saber o que você está achando. E quando você vai para tocar uma carreira solo, é muito difícil porque as ligações começam a diminuir, vão sumindo. Então é uma coisa, por isso que você tem que trabalhar muito o teu psicológico. E uma pergunta até, eu falei isso num outro podcast aqui, que eu fico escutando podcast de trading e tudo mais, e aí eu vi um cara que ele era, eu não lembro se ele era do Morgan ou do Goldman, e ele fala que ele, durante 10 anos, ele era da tesouraria e ele tradava e ele tinha uma tranquilidade muito grande. Sempre, ele conseguiu, né, ao longo do tempo, ser lucrativo consistentemente. Quando ele saiu e foi fazer para ele, logo no início ele tomou prejuízo. Ele falou assim, cara, como assim? Eu faço há 10 anos isso, eu ganho dinheiro, e quando eu fui fazer para mim, tá dando errado. E aí ele entendeu, ele desenvolve toda a ideia, mas ele fala que no final das contas ele entendeu que a diferença era que quando ele estava no banco, ele não tinha tanta preocupação porque o dinheiro não era dele. Então ele falou assim, se eu perder, não passa que não vai acontecer, o cara me mandar embora. E se o cara me mandar embora aqui, amanhã eu tenho emprego ali. Quando era dele, era o patrimônio dele. Então tudo que ele construiu ao longo da vida, ele estava vendo aquilo meio que diminuir. Você sentiu essa diferença também? Não, é na veia. Porque é o seguinte, quando você está no banco, você tem salário, 13º, férias, plano de saúde. Quando você vai para uma carreira solo, que eu estou desde 2000 até 2023, 23 anos, você não tem salário, você não tem plano, você não tem nada, cara. Se você não tradar, você não fez dinheiro, né? Entendeu? Você vai lá e você sai no vermelho, que tuas contas estão lá para pagar. Isso Você é come custo que também, né? Você come que você caça. Entendeu? Então é o seguinte, você tem que estar determinado a ganhar dinheiro. Então um pouco pela necessidade que você tem que trabalhar, e você tem que ser um cara gelado de saber perder. Acho que o grande segredo é esse. Quem não sabe perder nunca vai ganhar. Porque para você ganhar, você precisa saber perder. Porque nem todo trader vai dar para frente. E aí você tem que trabalhar, é o que a gente fala, o emocional. Porque às vezes você perde 1, 2, 3 vezes, você fala, putz, destruí, nada vai dar certo. Calma, vai entrar pela direita. E assim, quando você ganhar 10, agora eu sei tudo. Mas Esquece, vai estar na lama. Então, é esse jogo que é difícil de um trader entender e trabalhar. Porque eu mesmo, com 35 anos de mesa, eu tenho a minha fase ruim, fico quieto, diminuo o volume e tento achar o meu pé. Demora, mas acha. Você não esquece. Você apenas são fases, não tem jeito, você não vai ganhar todas. É muito difícil. E quando você ganha todas, você também não pode achar que sabe tudo, porque a trombada chega. não existe santo grau, né? Coppola, uma dúvida que eu tenho, assim, você é um cara que eu sempre, todas as entrevistas, igual eu falei, eu já vi muita entrevista sua, muita fala sua, você é um cara que sempre fala muito de macro e preço. Se você pudesse resumir para o pessoal, como que é a sua tomada de decisão em termos de quais ferramentas hoje em dia você usa para operar, o que você está olhando ao longo do dia, se você usa só macro, se usa macro, usa análise técnica, ou usa macro, fundamento, análise técnica, como que é esse processo, mais ou menos? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu nunca fiz curso de gráfico, mas eu aprendi a olhar o gráfico. Como tudo, assim, eu não tive não fiz economia, não fiz curso de gráfico, mas com o tempo você vai aprendendo. Então você vai lá montando, eu montei um modelo meu, que eu tenho, que eu desenvolvo isso no meu trader, e eu tentei automatizar com N pessoas e nunca deu certo. Porque é um jeito de você estar olhando para a tela e você só vai saber olhando para a tela. Não tem tempo, não tem variação. Não tem indicador específico. Entendeu? Uhum. E isso é uma coisa difícil, mas eu faço na mão ali, olhando a tela. É um não discricionário, né? E aí você vou montando ali e vou fazendo. Então, assim, o segredo do dia é saber para onde a tua moeda está querendo olhar. Tem dia que o México está ruim e a gente não olha. Uhum. Tem dia que o ZAR tá valorizando, o México está valorizando, mas a gente também não quer olhar para o euro que está de lado. Então, a gente que faz o trade, você tem que meio
tentar olhar para onde você está olhando, o teu par que você está seguindo, e você usa os pontos gráficos para te dar uma base. E junto, na tomada de decisão, por exemplo, que nem a gente conversou já em off, vou falar para dar um exemplo. Eu acho que a probabilidade hoje em dia do BCE cair antes do que o Fed vai aumentar, e está aumentando na minha cabeça. Então, eu vejo o euro mais fraco porque o BCE vai cair antes do Fed. Uhum. Então, assim, vamos vender o euro. Você vai lá, vende o euro, porque você tem esse fundamento. Por trás desse fundamento, se acontecer isso, você não tem um dólar fraco, porque 60% do DXY é o euro. Sim. Então, você soma um pouco da macro, um pouco da técnica e você vai juntando. Aí vai sair o número do payroll americano, diminui. Depois que sair o número, vê como acontece, é que nem eu brinco. O dia de payroll você dá meia hora. Uhum. Depois de meia hora, para onde está o mercado, você vai, porque ele é direcional. Tem alguns dias que funciona desse jeito. Então, você vai, é um pouco de cada coisa. E um ponto assim, o Coppola, que eu acho que é bem importante, se você puder falar para a galera, acho que assim, quando a pessoa está indo muito bem, e aí voltando naquele tema dos lotes, a pessoa está indo muito bem, está performando bem, está querendo aumentar lote, uma pergunta para você e também se você puder dar um conselho para a galera. Como foi essa mudança, assim, depois que você foi crescendo o patrimônio? Que você falou, você estava num lote, cresceu o patrimônio, aí chegou agora, beleza, está na hora de aumentar. Mas como é que ficou a tua cabeça? Até porque tem um amigo, o Fabrício, né, que é uma influência aqui do banco, enfim, ele está passando por um processo desse, ele compartilha com né, os clientes dele sobre isso. Ele operava com uma mão, ele subiu a mão e aí ele começou o ano também muito mal e agora está tentando voltar, mas ele acredita pelo histórico que ele tem, mas assim... tá ali, né, capinando, né? Tá ali digamos assim, né, ralando para chegar num 0-0, até mesmo para ficar num positivo. Como é que foi essa mudança para você de lotes, assim, de você sair de um lote padrão para aumentar o lote e um conselho que você pode dar para quem está nessa situação hoje em casa, que tá querendo aumentar os lotes ali, ele tá operando uma mão e quer, né, passar para um próximo nível? Eu acho assim, muito vai com o teu estômago, com o teu bolso. Quando você aumenta o lote, você sabe que vai para frente e vai para trás. Então, você aguenta? Quanto é que você aguenta? Então, definir qual é a margem que você vai aguentar de perda. E dali você vê o lote que você vai extrair. Tá indo tudo bem? Que nem mudei a mão. De 10 contratos, por exemplo, vou operar 20. Ok. Você vai passar a ser 20. Puta, perdi. Como é o caso do Fabrício que você está falando. Uhum. Puta, vou ter que voltar a 10. Eu não acho certo, porque aí é o seguinte, você vai ganhar com 10 e depois você vai aumentar para 20 e vai tomar trombada. Então é o seguinte, você tem que definir um lote. Se aumentou a mão porque teu patrimônio aumentou, você está disposto a ter mais risco, para frente e para trás você vai trabalhar com ele. Deu uma zebra, como foi meu caso lá, que eu perdi na época dessas IDI 70% do meu patrimônio, bom, aqui não é mais questão de querer diminuir o lote. É necessidade. Então, quanto é que sobrou? Porque a grande virtude de um trader é nunca morrer. O trader não pode deixar zerar o caixa. Tem sempre que deixar ali um pedaço. Se você morrer, meu filho, não tem como. Então, você não pode morrer. Você não pode levar um tiro. Então, assim, por necessidade, sobrou isso. Qual é a minha realidade nova? É essa. Então, eu vou ter que operar 5 contratos até eu fazer uma gordura. Não tem jeito, são necessidades. Então, por isso que eu falo, você tem que ir até um nível do cheque especial. A hora que entrou no cheque especial, você tem que rever a tua posição toda. E aí você... vai de novo, até sair do cheque. Eu ia falar que ele já respondeu metade da tua questão, né? Sim. Agora pergunta outra. Que essa eu tô... Calma, antes dessa aí eu quero perguntar uma outra. Ô, Paulo, você é muito famoso assim, ou por várias outras entrevistas que você já deu, artigos que já saíram sobre você, de você sempre ter uma posição comprada em dólar.
ou sempre está querendo, né, se expor à compra no dólar. Se você puder falar isso para a galera, da onde veio esse racional e o porquê assim que você pensa dessa maneira? O racional é o seguinte. A primeira grande pancada que eu dei no mercado foi comprada em dólar. Foi na eleição do Lula. Foi meu primeiro grande dinheiro que eu ganhei. Então, aquilo ali me fez gostar da compra. Onde foi a minha grande perda foi quando eu apostei a favor. Quando deu a crise da Ásia, eu estava apostado porque era sócio do banco. Então, assim, as grandes pancadas que eu dei foi comprado. Eu ganhei dinheiro vendido em dólar já, mas muito mais comprado. E, assim, esse ano eu estou vendido. Zerei... Quando deu o evento da PET, perdi dinheiro. Eu fico louco. Caramba, sou o maior comprador do mundo, dei para vender, não dá certo, não tem que comprar. Mas o ano passado, por exemplo, eu fiz uma posição comprada em dólar, dado em juro e comprada em bolsa. E eu fiquei tradando esse mix o ano inteiro. Nossa, e vendido em S&P. Nossa, o dólar comprado e o S&P me levaram dinheiro. Mas o que eu fazia? Deixava os dois que estavam indo bem? Deixa. Os outros dois, diminui metade, zera. Não, toma um pedaço. Então, assim, eu sempre gostei da compra do dólar pela história e pelo grande dinheiro que eu ganhei comprado. Só que, assim, você ganhou comprado quando o Brasil tinha 20, 30 bi de reserva. Hoje tem 300. É bem mais difícil. E quando deu a crise da Ásia, eu estava vendido em dólar. Então, já foi um trauma. Um câmbio fixo abriu com 7% de desvalorização. Então, a margem da BMF era 6%, pra você ter ideia. Então, tem um certo trauma aí, por isso que eu gosto de operar comprado. E assim, também, Coppola, na crise de 2008, você já estava operando para você. Se puder contar assim um pouco para a galera, como que foi achar as oportunidades? Você até falou que gosta de estar comprada no dólar, mas acredito que você deve ter surfado a tendência ali na venda. Enfim, puder falar um pouco para a galera, como é que foi essa tua experiência nessa crise, operando para você ali em casa, com tudo que estava acontecendo? E quais as diferenças também que você percebeu das últimas crises que você viu, tanto Covid, Se 2008, teve também, né? Você achou que teve? Eu acho assim, em 2008 foi um ano... assim, excepcional para mim, de redenção, porque 2006 a 2007, quando começou o subprime, eu comecei a operar o S&P e eu quase quebrei. Fiquei com, que nem eu falo, cheguei no cheque especial, perdi 80% do patrimônio, porque eu vendia aquele S&P lá e não caía. Comprava dólar e não ia. E assim foi, puta. Até quando que começou, 2008, eu sempre faço uma coisa, eu zero a posição. Se eu quero comprar, caiu, eu compro de novo. Eu vou testando. E assim foi com o S&P. Subia, eu estopava, subia mais, eu vendia. Pô, isso aí tá errado, uma hora vai vir. Só que o time é tudo na vida. E é difícil. Você, como trader, o maior desafio é você acertar o time. Então, o que aconteceu? Quando começou a entrar a crise, eu falei, puta, vai dar merda isso aqui. Aí eu comprei o que eu podia de dólar e deixei o S&P lá vendido. E aí o que acontece? Quando o dólar começou a ir a meu favor, o meu sonho era ver o S&P cair 10%. Eu tive alguns dias desse sonho, que virou realidade. Que os bancos caíam 20%, o S&P caía 8%, 7%. E eu deixei a minha posição e eu fiquei comprado no dólar. Tanto que na época o meu fundo acho que deu 500%, que eu ganhei um bom dinheiro nesse ano. Uhum. Então, assim, o grande segredo é que quando vem a crise, eu sou pequeno. Você é o Bradesco, você é o outro banco. Na hora da crise, eu vendo 100, tomei. Não tem mais 100, não. Quando é o normal, vendo 10 mil, vendo 1.000. Mas quando está na crise, eu vendo 100, você tomou, vira pagão. Não tem conversa. Então, você fica do tamanho de todo mundo. Uhum. É no braço. Quando o mercado está parado, sem crise, aí tem a potência do motor fala mais alto. Entendi. Uhum. Então, o giro é muito mais rápido, não tem... O cara não quer, já tomou do outro. Então, assim, a dinâmica é de igual para igual, quando tem crise. Quando não tem, o motor ronca mais alto.
Pô, e uma coisa que é muito conhecida, até que a gente estava vendo hoje, é que você tem a estratégia justamente que você está operando no fundo e você vai sacando, né, o dinheiro do fundo para colocar em algo menos sofisticado, ou então, enfim, uma reserva. Como que você vê isso? E você acredita que isso é muito importante hoje, até para quem está operando de casa? Sim, isso aí foi um aprendizado que aconteceu nessas operações de DI, que o que acontece? O fundo estava grande e dinheiro em caixa é margem para mim. Um cara que tem uma vol de 90%, Com certeza. quanto mais dinheiro é mais margem. E aí, o mercado está errado. Vai cair o juro, toma mais. Não vai. Não, toma mais, vai. E aí é o seguinte, você está ganhando, é ganhador, aquilo vai te dando... Não, vou estar certo. E aí você vai aumentando o lote. O que aconteceu? Eu tomei uma pancada de 70% do patrimônio. Só que quando eu comecei, a primeira grande tacada que eu dei na compra do dólar, eu fui lá e comprei uma outra casa. Aí, o que aconteceu? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu destinava um pedaço fora do mercado. Por quê? Se der uma crise como deu, que eu quebrar, eu tenho uma reserva, sem estar no jogo. Se você deixar tudo no jogo, você quebra, você morre. Você não pode morrer, você tem que ter uma reserva fora, porque o trade é um cara viciado. O que tiver, ele vai até o final. Então, a tática de tirar o dinheiro é isso, não tem vício, vai acabar. Então, você deixa ali. Se vai acabando, vai acabar. Fora a Você dificuldade tem que ganhar. de liquidez, né? Você tem que ganhar. Se você não ganhar, vai acabar. Então, eu me policiei a fazer isso. Eu tiro e deixo lá. Quando está quase afogado, se precisar, eu ponho. Mas por quê? Se não vira margem, e quanto você está errando e tem a margem, você quer aumentar o lote. Esse é o grande erro. Então, quando não tem... o patrimônio do fundo está pequeno, não tem mais margem. Que bom, não posso comprar mais. Estou errado, não estou ganhando. Entendeu? Então, você se põe uma autotrava. E naturalmente você tem mais dinheiro depois para um momento, se você, obviamente, olhar e falar assim, cara, caguei aqui, você vai falar assim, não, beleza, respira, vamos zerar. Eu posso voltar à posição que eu estava para começar a ganhar de novo. Né? Sim. Porque isso é uma das coisas que a gente vê muito aqui e, infelizmente, principalmente em 2020, quando teve o boom da galera em casa fazendo trade e tudo mais, porque o mercado estava muito direcional, com uma vol gigantesca. Então, tinha muita gente, às vezes, o cara não sabia nem o que ele estava fazendo, ele comprava, a margem era muito pequena, a B3 tinha uma margem, cara, tinha corretora que cobrava R$20 de margem para você operar um mini índice. Então, assim, imagina, a pessoa botava lá 100, o negócio passava. Né? E a gente recebeu muita mensagem, até de gente que a gente conheceu na física e tal, pessoas que tinham até um histórico ao longo do tempo muito positivo e que, exatamente por um dia de fúria, uma situação dessa de ter o dinheiro na conta, não, mas eu tenho dinheiro na conta, vou botar aqui, vou botar mais, vou aumentar o contrato porque eu estava comprando com 1, agora eu vou com 2, se eu perdi com 2 eu compro 4, e aí com 4 eu vou para 8, e aí se eu a questão do tamanho do contrato. E aí a gente viu, né? Eu sempre falei pro pessoal, cara, o Fabrício, inclusive, que também eu estou fazendo até uma série com ele aqui, mostrando os resultados dele mensal, né? Que ele tem uma conta exatamente para a gente ficar acompanhando todo mês. Ele fala, cara, eu deixo muito pouco dinheiro na corretora. Porque por algum motivo eu tiver meu dia de fúria, me dá um trabalho gigantesco, eu tenho que ir em algum lugar, pegar a liquidez. E aí é o tempo de você começar a refletir se você está fazendo um negócio certo ou não. E aí, como você falou, você comprou a casa. Para você vender uma casa não é assim, né? Então... Você não vai ligar para sua esposa, Você né? não vai falar, amor, levanta aí, pega a mala aí que eu vou botar essa casa aqui. Vou aumentar o lote aqui. Então, assim, isso é muito importante, exatamente, não só para o trader grande como você, mas para o cara que está começando. Né? A gente brinca, às vezes, até fala assim, cara, tira o dinheiro, compra alguma coisa, se dá alguma coisa de presente para você ter a sensação materialização, de ganho do negócio. Né? Porque, beleza, eu tô operando aqui com 10 contratos, eu ganhei, R$100, já tô ganhando, sei lá, R$2.000
com 10 contratinhos ao mês. Pô, pega a tua mulher, vai, leva ela no japonês e paga com esse dinheiro. Saca o dinheiro da corretora e vai pagar o japonês para ela. E eu acho que isso é muito importante, né? Essa sensação também de, não só de pagar o boleto, mas de você conquistar coisas com o que você está fazendo. Eu sempre gostei de curtir essa parte do ganho também. Sou um cara que gosta de viajar e eu sempre pegava minha família e, pô, vamos viajar, vamos fazer tudo. Eu sempre trabalhei de onde eu estava, férias, assim, eu me apaixonei pelo que eu faço. Para mim, estar de férias ou estar aqui ou sentado lá, eu estou operando, eu gosto. Eu gosto de viver, eu não sei, eu não desligo. Mesmo quando você estava em banco? Ou quando você... Tipo, assim, porque a pergunta que eu quero te perguntar é a seguinte, porque quando a gente fala de trader, você é seu próprio chefe, né? Então, assim, você tem a facilidade de, por exemplo, sei lá, você em algum outro lugar, você pegar o seu notebook, sentar... Por exemplo, eu estava em Orlando agora. Você pegar, sentar lá na Disney e falar, cara, vai brincar aí que eu vou sentar um pouco aqui para olhar o mercado, tô cansado. E você fica lá 2, 3 horas, você pode fazer uma operação, você pode acompanhar o mercado, entender como é que tá, montar uma posição. Mesmo no banco, porque no banco eu tinha... Se eu não fizer o resultado, eu não ganho. Sim. Não é porque eu tenho um salário. De salário ninguém vive. Sim. Se eu te pagar 10, se eu te pagar 20, se eu te pagar 30, eu te garanto que você vai gastando ele, você vai aumentando o teu padrão. Guardar você não guarda, mas você gasta. Da onde você guarda? Das comissões. Sempre aprendi isso. Então, o que ganha é você ganhar dinheiro para no final do semestre, seja onde você estiver, no banco ou no fundo, você ter a tua performance, você ter o teu bônus. Então, a vontade de ganhar dinheiro fala mais alto. Sim. Independente de onde eu esteja. Eu sempre fui um cara determinado a querer ganhar dinheiro. Então, eu me dedico. Eu sempre li 5 jornais por dia, continuo lendo. Hoje em dia é até mais fácil, porque já mandam tudo pronto, você acaba nem lendo já vem tudo. aquele resumo todo pronto. Às vezes né? tá em áudio já. Né? Mas eu me dedico da mesma coisa quando eu comecei, porque se você não se dedicar, você tem que ter fome para ganhar dinheiro. Mas isso é importante O trade também, é né? isso. A dedicação, acho que para qualquer coisa, né? Para qualquer Sim. coisa, seja para o trade, seja para o esporte, seja para a profissão normal, qualquer outra coisa que você faça na sua vida, também não adianta, né? Você ficar sentado ali e esperar que caia do céu, porque Não. nada cai do céu, né? Isso. Exatamente. Só chuva. E, Posso ir não? Posso não? Pode. Vai lá. Tá. Coppola, vamos então falar um pouquinho do que está acontecendo agora, né? Lembrando que hoje é o dia 4... Hoje, dia 5, cara. 5 de abril. Às 19h. 5 de abril. 19 horas. Para contextualizar para a galera, a gente veio então de um mercado que em 2024 esperava corte de juros do Fed. Janeiro e fevereiro, dados de inflação um pouco mais altos. O S&P continua renovando máxima e indo embora. O Ibov parado, o dólar... O S&P mais ou menos, que essa semana agora deu uma... mas assim... Tá lá ainda, só tá 300 lá. beirando. O Ibov parado, DXY, dólar no mundo todo ganhando bastante força, o iene voltando para os seus 152, o dólar aqui agora rompendo 5, mercado que antes precificava corte em março, agora precificando corte em junho. Afinal de contas... Petróleo, tá? Petróleo subindo, petróleo. cobre também subindo, ouro renovando máximo. Café também nas Olha máximas nas aí. commodities. Cacau nem se fala, passou Páscoa agora, foi um sacrifício. Afinal de contas, Coppola, se você não quiser entrar em detalhe de posição, tudo bem, mas assim, como que você está enxergando esse mercado desse primeiro trimestre? E o que você espera agora? Pro fim do ano. Eu acho, mas sim, eu mas acho assim, assim, esse trimestre foi um trimestre de olé. No vulgo jogar bola, tomou o livro da vaca. Porque você tinha um começo de ano que todo mundo falava, a balança comercial do Brasil é 100 bi, vai chover dólar, o gringo veio aqui em novembro e dezembro, arrepiou. Então vamos comprar bolsa, vamos vender dólar e vamos dar juro. A gente é o novo México, né? Então, eu sempre brinco e não gosto, mas acabei indo na onda da manada, que a manada sempre dá um piripaque. E começou assim, eu não acreditava de corte do Fed em março. Eu acreditava mais para abril, maio. Quando começou a sair os números de inflação e atividade quente, aquilo despertou um certo temor lá de fora. Aí você vai lá e vende a Bolsa Americana. Não, você está errado. Vender S&P, você vai vender as 7 grandes. As techs. Está ferrado. Não vende lá.
Aí você tem o dólar. O dólar, eu acho que no mundo, pelo fato da Europa estar ruim e estar com uma inflação mais controlada que os Estados Unidos e uma atividade mais fraca, ele deve fazer o juro cair antes. Então, a grande mudança para mim, o grande erro que eu tive, e eu acho que o mercado errou também, foi o valor do dólar. Por quê? O dólar tem duas coisas. A balança comercial está exportando, mas o contratado está menor. Não está entrando o que se exporta. O exportador está deixando dinheiro lá fora. Na época lá de trás, a gente chegou a ter um número de 56 bi e esse número veio para 35, que o exportador deixava lá fora. O que aconteceu? Voltou a ter 50 bi, mesmo com a taxa de juro alta aqui dentro. Esse dinheiro foi uma das coisas que eu senti. O exportador não está trazendo dinheiro, não está entrando a quantidade e o gringo tirou nada menos que 25 bi de reais aqui. Fez a bolsa amargar as perdas e teve essa saída muito grande do gringo. Então, eu acho o seguinte, isso tudo somado com a pouca exportação de entrada de dólar aqui, fez com que o dólar não se apreciasse e acabou indo desvalorizando em função, se a gente pegar o DXY no trimestre, ele deu 3%. Então, a gente andou 3%. Pô, mas o Brasil tem conta corrente, tem a balança, todas essas histórias que todo economista gosta de falar, não funcionou. Entendeu? Porque o negócio não cai. E aí foi, bateu 5, rompeu. Por quê? A parte política começou a falar um pouco mais alto, mesmo a economia tendo números melhores na arrecadação, não está sendo suficiente para olhar lá para frente. Porque o Lula está preocupado em... O terceiro mandato dele, eu falo, é um mandato para o povo. Não é para a Faria Lima. Ele teve o primeiro que foi para agradar a Faria Lima, o segundo surfou a onda da China, do resto. Mas, assim, esse terceiro é mais para ele sair como cara que fez pelo povo. Então, ele está querendo gastar. E não tem para gastar. Então, assim, a arrecadação, tudo que está podendo, eles aumentaram. Mas não vai fechar a conta. O mercado sabe, tanto que o déficit é 0,5 ou 0,8. Ele não é zero. O mercado sabe disso. Então, assim, mais começou a ingerência na Vale, querer nomear um presidente. Na Petrobras, não pagou o dividendo extra, que eu acho que ele vai acabar pagando, porque ele quer se beneficiar. Se pagar integral, é 12 bi no fiscal. O Haddad está tentando convencer ele. E é um sinal bom para o mercado de governança. Agora, quando ele não paga, ou quando ele quer nomear e quer pagar e colocar o mercadante lá, ele está dando um sinal que ele quer botar um cara lá para intervir. A gasolina está 20% defasada. Assim, começa a aparecer alguns sinais do PT passado. E aí você fala, pô, a curva longa de juros, eu acho que o Selic é entre 9,75 e 9,5. Também não vejo, estava falando em 8, a BAD 9. Assim, eu nunca fui favorável a isso, porque eu acho que se o juro real americano está 2 e pouco, o Brasil tem que ser 4,5, 5 de juro real. Se você botar uma inflação de 3,5 a 4, você vai chegar a 9, 9,25. Não dá para ir muito nisso aí. A não ser que a economia americana comece a baixar o juro real dela. Que ela tem um problema fiscal lá na frente também. O mercado também vai pedir um prêmio. Então, assim, eu acho que o que levou a melhora do mercado no final do ano e entrar bem é que o Fed vai cair. Então, o Fed vai cair, a gente sempre quer dar juro. Então, a curva longa lá não abria. Então, todo mundo ficou dado. O que acontece? O déficit é gigante, o cara também tem que vender igual o nosso tesouro aqui. O que vai acontecendo? Você comprou a 4,20, o 2 anos, você comprou a 4,30, você comprou a 4,40, fodeu. Não tem mais. Tem que estopar. E aí, o próximo sai a 4,50. E aí foi o que aconteceu. Você teve uma reprecificação de 4,20 para 4,70 nos 2 anos e que... Para mim era assim, se eram 3 quedas no mínimo, de 5,25 vai valer 4,5. Esse 2 anos pode dar, porque depois tem mais 2, 3 para frente.
Como foi postergando, esses 2 anos não fecha, a curva longa, o mercado já se entupiu e vai lembrando que o déficit é alto. E aí fala assim, puta, a inflação, a atividade lá está muito quente. Vai acabar que não vai cair para 2. Enrussou no 2,5, 2,60 ali, mas será que por causa da atividade não vai voltar a 3? Será que o petróleo? Será que o cobre? Será que o dólar fraco? Por que o dólar fica fraco? Porque todo mundo acha que ele vai cair. Então, em algum momento, o dólar fica fraco. E só que aí as pessoas vão lá e põem o preço na commodity, que ela é cotada em dólar. Então, a commodity não cai. Então, assim, eu acho que tem uma inflação enraizada aí que é difícil de cair de 2,5, 3. Só vai cair nos Estados Unidos se tiver uma recessão. Se não tiver uma recessão, com o nível que está a economia, acho difícil essa inflação bater 2. Até porque a gente estava falando em off, para contratar o cara do McDonald's, você paga $100 mil, uma loja de decoração a $200 mil. Impressionante, né? Então, Assim, pô, tá inflacionado. Então, se você não desaquecer isso, não tem como. Então, eu acho assim, teve uma reprecificação dos ativos. Eu acho que junto com a reprecificação, o Brasil perdeu esse momento, que se a gente pensar em fluxo, o primeiro trimestre aí é o melhor versus o último trimestre. Então, a projeção que você tinha de dólar para frente é outra, é mais valorizado. Por quê? Se também o juro vier para 9,5, fecha esse diferencial e você tem um grande problema fiscal, que fora isso é 2025, que vai ser um desafio, e você tem o Lula querendo ganhar a reeleição. Então, eu acho assim, o mercado, hoje em dia, você não consegue estar vendido no dólar e falar assim, puto, o dólar vai bater 4,70. Eu acho assim, esse exportador tem que aparecer de volta. O juro, você vê, hoje o mercado está precificando parar em 10. Eu acho assim, loucura. Eu acho que ainda a gente tem uma inflação entre 3,5 e 4, que as pessoas que estão lá são 4 integrantes de 9 do PT, que não vai deixar o juro, eu acho que pelo menos um dígito deve voltar com mesmo essa pressão, porque os Estados Unidos em algum momento ele vai acabar caindo. Então eu acho assim, vai reduzir o pace para 25. Agora eu não sei se vai a 9,75, 9,5. Vai depender o seguinte, o Fed caiu em junho. Dá para cair mais um pouco. O Fed não caiu, só setembro. Puta, aí 9,75 lambe os beijos. Então, eu acho que vai depender, nós temos muito dado, depende dos Estados Unidos. A inflação aqui eu acho que está entre 3,5 e 4, e se você continuar essa atividade aquecida, que eu tenho um pouco de dúvida, porque o agro não está tão bom, eu não sei de onde tem tanta renda para fazer aquecer demais isso. Mas eu acho que é uma inflação entre 3,5 e 4. Agora, para frente, você toma incógnito, porque quanto menor você colocar, maior você colocar a taxa terminal do Brasil, separar em 9,75, como a gente tem um problema fiscal, como você tem eleição em outubro, como você tem o ano que vem, véspera da eleição, meu amigo, o prêmio de 9,75, quanto é o prêmio da curva longa? Porra, a 10, 10,20 eu quero, meio ponto de prêmio eu quero. Se aqui é o piso, me dá para cá. Então, você tem assim, quando a curva longa do DI não fechar, o risco país não fecha. Sim. E aí o dólar não cai. Então, eu acho que para frente, quanto maior é a taxa terminal, pior vai ficar para o cenário do Brasil em relação a dólar, em relação a tudo. E aí você pode desaquecer um pouco a economia, porque a curva longa vai abrir. E aí, para você gerar a economia, por isso que eu acho que, de repente, o cara vai acabar baixando meio que na marra aqui, porque o Roberto Campos, daqui a 2, 3 meses, tá passando o bastão. E já tem 4 integrantes do PT. Pode ser que tenha o 5º. E aí você tem 5-4 no Copom. Então, é claro que o modelo do PT, ele não vai deixar o país estourar, mas que ele acha um absurdo que paga de juros, que é tanto juro real, que ele vai deixar, primeiro vai baixar, vai ver bater na inflação para depois se coçar. Então, eu acho que a gente tem um cenário para frente mais conturbado, com um dólar mais desvalorizado, um juro um pouco mais alto, em função do cenário americano. Aonde você pode errar? A gente até comentou, na expectativa e no fato.
A hora que realmente o mercado tiver certo que lá fora vai cair, seja em junho, em setembro, pode ser que entre uma grana para emergente. Só que a minha grande pergunta é, quanto é que vai estar valendo a bolsa lá? Até lá, entendeu? Porque é o seguinte, hoje eu já tentei várias vezes comprar a bolsa aqui e vender o S&P, eu perco nas duas, porque não tem relação, aqui não vai. Por quê? O gringo tirou. Enquanto esse cidadão não voltar a botar dinheiro aqui, o local já está comprado. Entendeu? Então, a bolsa, tá todo mundo que você fala, que eu acho que vocês falam, eu não sou um especialista em bolsa, todo mundo fala que está barato. Mas eu só vejo ficar mais barato. Nada está tão barato. Nada está barato que não possa ficar mais, e nada Mais está caro que barato. não possa ficar mais caro. Eu acho que até pegando um pouco desse seu gancho, quando a gente olha lá para fora e a gente pega a performance, por exemplo, por que o S&P subiu tanto nesses últimos, sei lá, vamos botar aí 6 meses, 1 ano. A gente vê praticamente o tema a inteligência artificial carregando todo mundo nas costas, né? Isso. Então, a gente viu a NVIDIA explodindo, a gente viu E é um tema que a gente não tem Microsoft. exposição nenhuma. Não, né? a gente não tem tecnologia na Bolsa do Brasil. Isso. Assim, a gente tem, é irrelevante É muito pequeno. o que representa dentro, por exemplo, de um Ibovespa ou as empresas mais ligadas a esse setor. Então, até isso também prejudica a gente, né? Porque a gente como país não Nós temos surfou, commodities. que não foi o tema, digamos Independente assim. da China. Vale, eu acho assim, Vale Petro é 25% da bolsa. Isso. Então, assim, China está ferrada. Eu tenho Vale, eu não sou de bolsa, mas tenho Vale por causa do preço. Porque eu também A acho gente que a também. China não vai afundar. Só que todo dia é uma cota negativa que aquela droga cai um. Tá que pariu, não sobe. E é gap para baixo, é E gap a para guerra baixo. é só nova mina. Então subiu, tem que vender. A Petro estava indo bem. Agora tem esse problema da ingerência do governo, perdeu o charme. Então, assim, você tem 25% da bolsa, Virando. aí você tem mais 20% que é small cap. Se o juro abrir, Aí mesmo. Tchau. é balaio. Entendeu? Então, assim, tá muito difícil realmente da bolsa. É a hora que o gringo fala assim, agora tá barato, vou tomar lá um pouco. Mas senão, eles ameaçam e param. Então, você vê, ontem vai lá, 130 mil, pluf, murchou. E hoje não vai de novo. Exato. E Coppola, assim, voltando para uma parte, dado todo esse cenário, assim, quando você tem que posicionar, né, chegando para a tua cabeça e tudo mais, você espera ter um catalisador para tomar a posição ou você vai, novamente, você testa também todo esse teu cenário das diferentes maneiras, tipo, no petróleo, no dólar, no S&P, você vai testando e depois vem na jugular, ou você espera realmente ter um pouco, por mais que você tenha um cenário, você espera vir arriscar um pouquinho do fósforo Um para evento, né? tomar a posição. Eu acho assim, você tem que ter alguns sinais, né? O Sim. mercado te dá um sinal. A gente tá até falando em off ontem. O S&P, ontem, ele bateu 5.300, estava vendido, estopei. Aí caiu lá 80, compra, porque sempre sobe no final, daqui a pouco 6-0. Ué, mas aí o petróleo tá na máxima. Ué, estranho, e o juro americano tá fechando. Porra, qual o sinal? Tem algum barulho geopolítico aí. Uhum. Porra, vende essa merda aí. Aí vende, bateu 250, era mínimo do outro dia. Furou, vende. Então, assim, são alguns sinais do que o mercado está com a posição técnica muito grande só para um lado. E aí, quando perde o chão, pluf, é rápido. Aí, o que aconteceu hoje? Foi só um susto, não deu nada Israel ainda. Toma de volta. E aí fica essa briga. Assim, o mercado, eu acho que ele tem que te dar um sinal técnico. Por exemplo, em função de tudo isso que eu estou falando, eu vendi um pouco de euro, comprei um pouco de dólar aqui. O preço não é bom. Só que aí eu falo o seguinte, caramba, o juro F25, janeiro, para o final desse ano, está pagando 10. Se ele continuar pagando 10, a curva longa... Se ele não fechar, porque a curva longa não vai fechar. Então, eu estou dado nesse F25, num combo que eu fiz com uma digital de 25 para junho e uma outra Fly. Tá ruim isso aqui. Então, eu acho o seguinte, você tem alguns termômetros. Hoje o mercado está me dando um termômetro ruim. Bolsa não vai. O juro está querendo espirrar. O dólar não cai. Então, eu sou obrigado a tomar um pouco de dólar. Vendi um pouco de euro. A bolsa, nesse nível de 127, eu não consigo
vendo por dia, mas não quero terminar vendido aí, porque eu olho para o S&P lá, tá na raia, eu sempre sonho que um dia o cara vai entrar com o dinheiro aqui. Então, você fica com esse fantasma e você fala, não, se eu vender a 128, passou a 126, porra, deixa aí. Entendi. Agora, como fica enroscado no preço, acho que aí o risco-retorno não compensa. Pô, prefiro vender o S&P. Ah, nunca cai. Ah, calma que o dia dele também chega. Então, assim, você tem que ir testando. E aí, a hora que você vê que está indo, você vai aumentando e vai fazendo. Por exemplo, eu fiz 50% da minha posição em dólar, fiz 30% da minha posição em euro, tenho um ien comprado, que eu acho que em algum momento esse cara do 152 vai acabar atuando. Eu acertei que ele ia quebrar a banda, mas em função da atividade econômica mundial e da abertura da taxa de juros, lá zero ainda é barato, é funny para o cara tomar o ien e aplicar em outras moedas. Então, enquanto ele não se incomodar com a desvalorização, aquilo está difícil de cair. Eu estou com o stop também na ponta da agulha, mas tá ali, tá tendo intervenção verbal, mas não teve a real. Atual ali. O cão Então, que ladra não morre. Exatamente, o cão que late não morde, e a gente fica naquela lá, stop ou não stop. Só que aquela história, se você estopar 50, vamos estopar metade. Se ele atuar, puta, meu. Assim, tudo não dá para estopar. Vai estopar metade e vai ver, porque é que nem eu contei N histórias. Quando eu tive a crise da Ásia, abriu o banco, estava vendido em dólar, 7 de desvalorização. Quebrou. O dono fala, 0. Mas caralho, tá 7. Quebrou mesmo, 7, 10, pô, 0. Então, fui lá e zerei. Final do dia, quanto deu desvalorização? 0. O Banco Central atuou, o Fed atuou, não sei o que, a desvalorização foi 0. Se não tivesse feito nada no final do dia... Tava todo mundo vivo. Então, eu aprendi uma grande lição. Quando está incomodado, quando tem que zerar, 0 a 50%. Acordou com o cisne negro, 50% zero. Final do dia, tá na raia, não zero. Porque é questão de sobrevida. Mas na abertura, você tem que ter um discernimento. Metade. E aí, puta merda, vende o S&P, vai cair, tenta fazer outras coisas. Entendi. A gente viveu isso em algumas crises. Eu lembro da primeira crise que eu vivi, a gente estava trabalhando junto e a gente chegou na corretora e estava todo mundo de cabelo em pé. E aí a gente sentou, e aí, faz o quê? O que a gente vai falar para os clientes? Zera tudo? Não zera nada? E eu escutei uma história, eu sempre escutei como minha família vem de mercado, eu sempre escutei um negócio. O Brasil não vai quebrar. Pode vir a história que vier, assim, ele não vai quebrar da noite para o dia. Se ele for quebrar, é durante muito tempo. Então, às vezes, quando acontecem eventos mais curtos, principalmente locais, a gente tende a tomar uma decisão porque a gente está no olho do furacão muito rápido. E a defesa é sempre a primeira coisa. E a gente viu, por exemplo, nessa crise foi o que aconteceu. Eu cheguei a ver CEMIG, cara, salvo engano aqui, eu posso estar com o número errado, mas assim, 50% de queda CEMIG no meio, num dia. E aí ela terminou caindo 30 no dia. Na mínima do dia foi 50 de queda, chegou terminando 30. Em pouco tempo, acho que uma semana, ela já estava praticamente no mesmo patamar que ela estava anteriormente. Então, assim, obviamente foi uma empresa, mas assim, porque essa foi a pior queda do dia. E eu lembro que eu escrevi o relatório, porque eu fazia um relatório todo dia de análise de mercado, e eu sempre escolhia a melhor ação e a pior. Esse dia tinha a pior e a menos pior. Não, eu acho que você está certo, mas por lição, eu aprendi assim, diminua os 50%. Eu acho animal. E outra coisa que você falou aqui, que eu me peguei aqui e eu fiquei segurando isso na minha cabeça, porque muita gente fala do day trade. Ah, porque o day trade, o cara do day trade só fala... Não, day trade é muito ruim, day trade é muito ruim. Mas você pode fazer day trade dentro de uma posição mais longa, que é o que você está fazendo. Você não acha que está muito caro o IBOV, você não acha que está de graça. Você acha que tem aí uma pressão vendedora, pelo cenário todo que você falou, você acha que ainda pode ir um pouquinho mais para baixo. Beleza, você está operando na venda. Só que você está operando na venda e você não está ficando exposto no overnight. Né? Então, você toma posição no início do pregão, sei lá, não sei se é assim no início do pregão. Você chega lá, em algum momento do pregão, você tomou a posição, abriu a posição de venda do lote que você acha que você tem que tomar. Chegou próximo do final do pregão, independente do que está acontecendo, você zera.
Porque você não quer... Porque, olha, isso é muito louco. Porque, diferente do cara que talvez esteja numa posição bem mais longa, o seu risco nesse tipo de operação é muito menor que o dele. Porque você não vai ter o gap. Você não vai pegar o gap. O gap que é perigoso. E aí o que acontece? Como às vezes você está comprado no dólar, também o preço não é bom, aí no final você fala assim, pô, toma metade de bolsa. Aí você está fazendo um hedge do outro lado. Quando você passa a ser um gerenciador num patrimônio maior, num fundo grande, né, perto dos outros não é nada, mas 400 milhões, você tem que ter alguns cuidados. O mês está bom? Tá tudo bom? Foda-se, não tem hedge. Tá ruim? Puta, cara, a bolsa tá na minha, não sei o quê, toma 30% aí, deixa o outro lado aqui, para você tentar fazer um balanço. Sim. Então, eu acho que esse gerenciamento de risco que eu aprendi e vou me aperfeiçoando para não expor as quedas. Porque é o seguinte, quanto maior a tua queda, o problema é a volta. Então, se você se policiar para não deixar ela tão grande, você toma mais rápido. Então, porque eu acho que a virtude de grande gestor é quanto drawdown você tomou, quanto tempo demorou, esse tipo de coisa. Sim. Eu tomei um prejuízo tão grande que eu demorei 5 anos para recuperar. Eu me lembro muito bem porque eu fiquei 5 anos sem pagar imposto. Então, você tem que tomar certos cuidados quando você tem um gerenciamento maior. Porque o cliente não aguenta, o cliente saca. Quando você está fazendo um projeto, então você tem que ter essa diversificação, às vezes, como prioridade, entendeu? Acho legal porque assim, eu queria trazer esse ponto que a gente fica... o day trade, de 2020 para cá, o day trade ele ficou muito prostituído, porque era influência para tudo quanto é lado, o pessoal botando fogo, lancha, helicóptero, né? Em um mês eu saí de nada, morava embaixo da ponte, agora eu tenho um helicóptero. Então, assim, isso foi um negócio meio louco. E muita gente pega o day trade como única e exclusivamente alavancagem. Né? Eu vou operar o day trade por causa da alavancagem. Mas não necessariamente o day trade ele pode ser uma ferramenta para você que tem uma carteira de ações, ou que tem uma carteira, ou que você quer tomar posição em ações, ou que você quer tomar posição até em índice, dólar, mas que você consiga fazer o gerenciamento de risco sem você precisar ter um hedge, como por exemplo você falou, por exemplo, sei lá, vou vender dólar, mas eu vou tomar um pouco de bolsa aqui para poder ficar redeado. Se você zera sua posição no final do dia, você não tem risco do overnight, né? Aí você vai tentando fazer durante o dia. Por exemplo, eu estou vendido em Petro. Aí hoje, uma hora lá, o índice está ruim, não sei o quê. A Petro estava na mina e falei, mas vamos tomar Petro que eu estou vendido. Nesse nível aqui, 37,5. Se perder aqui, blá, blá, vai... Porque ela fez 35,5 com 39,5, a metade é 7,5. Se perder 50%, o meu gráfico é esse. Então, se perder 50% é chão. Então, toma cuidado. Aí subiu para 38 e pouco, devolve. Mas assim, você pega uma sensibilidade de um ativo que representa na bolsa e você tem aí um olhar do outro. Sim. E aí eu percebi assim, cara, mesmo a PET subindo, o índice caiu. Você vê que tá ruim o negócio. Então, aí você fala, como eu acho o seguinte, o que pode vigorar para frente até é o tal do compra-compra, de você tentar tomar a bolsa e tomar o dólar. Porque se o gringo vier em algum momento, tem entrado no dólar, é porque está tomando a bolsa. Sim. A bolsa vai. Aí você tem que fazer e você tem que ficar operando esse trade. Mas assim, hoje eu acho que ainda está ruim. Não tá para virar isso aí, entendeu? Porque ele continua tirando dinheiro e o Fed, depois do número de hoje do payroll, junho já passou 50%, daqui a pouco é julho. E vai então, com mais tipar, menor é a chance de voltar o dinheiro. E Coppola, uma dúvida. Você falou, né, com a gente várias vezes que você reduziu recentemente a vol, que você está com um projeto novo. Eu acho que uma coisa que todo mundo quer saber é justamente esse projeto seu novo com a Venice. Da onde que surgiu essa parceria? O que vocês estão fazendo nesse novo projeto? E quem quiser... quero participar. Como é que faz? Lembrando que os fundos estão sendo disponibilizados aqui na casa. Isso. A gente tem quase todas as plataformas abertas, menos na XP. É só entrar lá ou na plataforma, no próprio site, no materiarc.com.br. A gente tem
lá como você acessar para aplicar. Assim, essa fusão, na verdade, eu estava 22 anos, 23 anos sozinho. Eu peguei como um desafio, assim, pô, você é um cara, você ganhou dinheiro, ganhou dinheiro porque o fundo é pequeno, porque você faz um lote menor. Mais como um desafio para mudar a minha vida, porque estou há 20 anos sozinho, você vai ficando mais acomodado. Uhum. E eu gosto de desafio. Então, eu acho assim, você tentar fazer um negócio ficar grande. A gestão, eu acho assim, o meu fundo é um fundo descorrelacionado com a indústria. Porque eu faço uma espécie de gerenciamento com trade diário, não deu certo a posição 0, eu parto para outra, eu não vou ficar defendendo, o dólar é 4,20, enquanto eu não bater lá, eu não zero. E aí vai, puta, bateu 5,5, zero. Então, eu não vou fazendo isso. Eu tenho uma maneira de gerenciar diferente, tanto que às vezes, todo mundo tomando bolsa. Não quero tomar bolsa. A bolsa subiu, não ganhei, mas de repente, quando está pior a indústria, eu estou melhor. Assim, eu tento fazer o meu giro, como eu fui um cara de tesouraria, eu tenho um pouco do macro que eu junto e eu tenho o dia a dia. Às vezes eu não quero ficar comprado em dólar, só que eu estou sentindo o mercado ruim. Então eu acabo ficando. Na hora que bater lá um preço, eu vou lá e vendo. Então, assim, eu faço uma gestão descorrelacionada, sempre fiz. E é mais como um desafio de querer fazer. É legal. Eu acho que a Vênice tem uma história boa. Eram 4 pessoas que vieram da parte do agro. Eles entendem muito bem de crédito, esse tipo de coisa. A gente tem muito cliente do agro. A gente forma o CRA também lá. Vai na fazenda do cara, estuda. Vende o CRA na base. Tem parceiros também, instituições que compram fora. E eu achei legal o projeto, acho que assim, tem tudo para crescer. Acho que nos últimos 2 anos que eu acompanhei, a Vênice estava em 5º, esse ano foi 4º, dentro de todos os escritórios de AI do BTG. Então, eu acho que é uma coisa que... E a gestora vai engatinhando. A gente tem um ano ruim, a gente começou no passado com 100, chegamos a quase 400, esse ano estamos um pouco menos. Mas a indústria está ruim pelo motivo dos saques. Quando você tem... Ele pagando 100 e pouco, um monte de incentivados. É ruim de você falar para o cara e correr risco. Então, eu acho que a gente está se posicionando, está criando um histórico dentro da casa também, para quando o juro vier para um patamar mais aceitável, que trazer as pessoas quererem o risco, você ter um fundo lá para vender ele com um histórico legal. Eu estou também fazendo... Eu não sou de bolsa, mas eu montei uma estratégia de bolsa. A gente está abrindo um FIA, deve rodar daqui 1 mês, 2 meses. E eu fiz uma estratégia e rodei esse modelo de 5, 10 anos, deu bom. Então, vou colocar em prática também mais um desafio. E, assim, eu acho que ainda está na hora apesar de já ter 35 anos, estou na hora, eu gostei de tomar mais um desafio para frente. Legal. E como que está a sua rotina nova, né? Porque agora você, com mais pessoas ali, você faz um trabalho um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, hoje tem reunião quase todo dia, 8h30, você tem reunião de caixa para falar o que você vai fazer, quais as posições, tem mais gente na mesa, tem 4, 5 garotos na mesa junto comigo. Você vai passando o teu operacional para eles. Eu gosto de ensinar como é que funciona, eu gosto de mesclar a juventude comigo, porque às vezes eles me mostram alguma coisa que eu não estou vendo e eles estão vendo. Eu não sou tão técnico, eles já são. Então, eu acho legal essa troca e eu vou passando a minha experiência para eles e todo mundo tem liberdade para fazer o giro. Que nem às vezes fala, vamos comprar tanto. Fala, puta, falar, vou esperar um pouco. Eu acho que então compra, cara. Não tem problema, compra aí. Se der errado, zera. A única coisa que eu gosto de fazer na mesa, todo mundo pode operar. Eu só não gosto de terminar o dia, eu estou numa posição, a pessoa está em outra. Porque aí, assim, você acaba... A somatória é ruim, entendeu? E o clima fica ruim. Entendeu? Assim, eu já vi gestoras muito grandes que tem lá 10 gestores. Aí é uma coisa diferente. Mas eu acho que um time menor... É melhor todo mundo torcendo para o mesmo lado e todo mundo... Do que gerar uma competição interna também. Né? E aí você vai tentando agregar o que todo mundo fala e reconhecer quando está errado.
zera. E quando eu não estou com cabeça, a pessoa do meu lado é jovem, está acertando, aumenta, toma o meu risco. Eu acho que isso aí você vai fazendo a outra pessoa crescer também. Legal. Então, a minha ideia, eu gosto de ensinar e eu tento passar isso para eles, entendeu? A minha experiência, como é que a gente faz e... assim, que nem eu falei, eu entrei em 88, peguei o plano Collor, que sumiu o dinheiro do mercado. Então, eu tenho muita vivência para ajudar para eles, entendeu? E, Coppola, assim, eu sempre faço uma pergunta aqui para o convidado, mas eu acho que você já respondeu, que é um trade que você, né? Mas se você quiser contar um outro... Que deu assim, errado. fique à vontade. Um trade que deu errado e um trade que deu certo, como você aprendeu. Mas eu acho que você já contou 2 experiências fantásticas e eu queria aproveitar para mudar um pouco dessa pergunta hoje. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando, para quem está entrando no mercado agora, virando muito mais para essa parte do trading e tudo mais, não estou falando de day trade, sim, mas de trading em geral, de ter uma cabeça mais de operações ali, de ter um macro, ter um tático, ver o que está, né, aqui, pô, aquela parte mais de intermarket, né, o petróleo subindo, o dólar, né, caindo, os juros para cá, juros para lá, e você entender o cenário onde você pode surfar. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando, qual que seria? Assim? Eu acho assim, primeiro você tem que pegar uma quantidade de dinheiro para colocar no risco, né? Que não vai te abalar o teu emocional. Porque a hora que você põe uma quantidade que abala o seu emocional, aí não tem trade que dá certo. Então você pega uma quantidade e fala, isso aqui, se der errado, não tem problema. E aí você vai entender o mercado, você tem que se dedicar para o mercado que você quer olhar. Olha, eu vou operar o dólar, tem algumas variáveis. Tem que ver o juro americano, tem que ver o decisivo, você tem que ler e entender o que está passando no mundo, porque hoje tudo é globalizado. Então você tem que entender o que está passando no mundo. E ali você, dependendo da tua carteira, eu quero comprar setor de petróleo. Pô, o que está acontecendo com o petróleo? O que vai acontecer? Você tem que ler muito para se dedicar, para entender. E saber, eu acho que é o grande X que eu aprendi no trade, e é uma coisa que eu nunca tive medo, sai uma notícia. Olha, balanço comercial era 10, viu esperado, veio 7. Toma o dólar. Você tem que saber interpretar a notícia quando pisca. Que ali o cara fala, saiu, veio ruim, né? Caralho, veio ruim, toma logo, cara. Então, você tem que saber interpretar o mercado que você está operando. Por quê? Cada notícia que pisca em algum lugar do mundo vai fazer preço. E aí você tem que estar esperto para saber qual a decisão que você tem que tomar. Porque ali quem ganha é quem toma de segundos. Tomei e não foi. Então, o mercado não está nem aí. Devolve. Mas você tem que entender o que você está fazendo para tomar a decisão certa, entendeu? E não ter medo de tomar as decisões. Eu acho que a gente tem que ter... Quando você senta numa mesa de operação, o medo está lá fora. Você tem que estar com a cabeça tranquila e olhar o teu dia a dia. Errar vai fazer parte, o chefe pressionando fazer parte. Que nem eu falo pro meu filho, eu não gosto de pressão. Filho, tu vai casar, tu vai ter que trazer dinheiro para casa, pressão em algum momento da tua vida vai existir. Então a gente tem que saber trabalhar pressionado. Certo. E isso a gente tem que desenvolver no psicológico. Eu acho que toda pessoa que quer correr risco tem que ter isso aí. Quanto é que eu vou perder? Estar preparado e entender um pouco, ou pelo menos ler para saber aonde você está pisando. E um ponto, Coppola, antes do Coxinha, para uma última pergunta aqui, acho que um bate-bola bem rápido. O que é mais difícil para você, assim, com toda essa experiência de mercado? Carregar uma operação vencedora ou esperar para entrar numa posição? Carregar uma posição vencedora é fácil. Você tem que trabalhar o teu psicológico da mesma maneira, porque o ser humano é assim. Estou ganhando 10, estou ganhando 20, estou ganhando... Puta merda, 30? Zera essa merda aí. Aí tu quer zerar, tu não quer olhar o fundamento. O mais importante de uma posição vencedora é você analisar até que ponto o mercado vai exaurir para teu favor. Entendeu? Então é aí que você vai falar, vai ganhando preço. Puta, aqui parou, então zero. Porque na perdedora, estou perdendo 10, não, vai voltar. Estou perdendo 30, não, calma, vai voltar. 50, puta, zero essa merda. Porque não tem um stop. Então acho que o stop do ganho, o mercado vai te dizer onde vai parar. Ou
eu também tenho uma outra filosofia. Eu tenho preço. Entrei para ganhar 3. Vou perder 3. Bateu meus 3, pô no bolso. Eu vou ficar olhando o tempo. Passou um pouco, não foi. Um dia, 2 dias, tá dando sinal que vai piorar. Volto e tomo um pouco. Entendi. Então, aí eu tento ir montando de novo, mas aos poucos. Também não adianta tomar tudo uma vez, que se eu errar, levam tudo. Então, eu acho que é um pouco aí do sentimento. Perfeito. Boa. E, Coppola, a última pergunta que a gente sempre faz, o pessoal que acompanha a gente gosta muito das indicações, né, das pessoas que vêm aqui. Então, a gente sempre pede para indicar um livro, uma música e um filme, mas hoje em dia a gente já pode indicar quantos quiser, pode ser de mercado, não ser de mercado, mas indicações e referências que você queira deixar para a galera de mercado e sem ser de mercado. Eu gosto do livro do G.S. Moore, lá, aquele Reminiscências. Eu acho que esse aí é o primeiro livro que eu li. Eu acho que, putz, deu uma história bem legal. Por um trailer, que um cara gosta de ser trailer, eu acho que vale muito a pena. Música de um trailer, dias melhores virão. Entendeu? Você nunca está contente. E quando tá ruim, você tem que ouvir, porque vai melhorar. Então, eu gosto. Para relaxar, agora no futebol. Boa. Bom, eu não vou perguntar se ele é Vasco, porque eu sei que ele não é Vasco. Mas Paralelo. Então tá bom. Então estamos em casa. Estou em casa aqui. Bom, Coppola, primeiro, muito obrigado pelo tempo. Cara, são quase 2 horas já de podcast. Passou muito rápido. E pra gente, cara, assim, é impressionante como o que você fala é muito do que a gente lê, do que a gente estuda. A gente lê 300 livros, aí chega aqui em 2 horas, você fala tudo que os livros estão... Eu podia ter poupado as 300 horas e assistido e vindo conversar. Mas, assim, cara, achei... assim, pra mim, assim, pessoalmente, sensacional, porque você é um cara que foge de todos os padrões normais de gestores de mercado, porque é aquele cara que gosta de posição mais longa, reclama da liquidez do Brasil, fala que aqui é difícil montar posição e tudo mais, e você, cara, você monta dólar, zera a posição, toma, tá certo, tá errado, desfaz logo. Eu acho que isso, até para quebrar algum paradigma, até uma narrativa que, de certa forma, surge muito no mercado brasileiro, porque a análise técnica lá fora ela é muito mais respeitada do que é aqui. E ela é diferente até, né? Assim, o posicionamento do mercado em relação à análise técnica lá fora, nos Estados Unidos, é totalmente diferente do que é aqui. A sensação que eu tenho aqui é que ainda falta muito estudo, ainda falta muita noção do que é uma análise técnica para as pessoas aqui, para o mercado brasileiro, de uma certa forma, para entender que não é uma astrologia, que isso aqui não é um jogo de tarô, de dados, de sorte. E sim, obviamente, tem um estudo, tem um motivo, tem um porquê. E não é porque tem um ombro, cabeça, ombro que obrigatoriamente vai cair ou que tem alguma coisa que vai acontecer, mas que, obviamente, a gente está aqui para ter as nossas... ter a nossa cabeça, olhar para o mercado e reagir ao mercado. Acho que de tudo que você falou aqui, acho que eu vi muito isso em você, de, você tem a sua narrativa, bota no mercado e, reage ao mercado. Não dá para ficar esperando também muito tempo. Isso pra gente, cara, assim, é sensacional. Assim, sendo bem honesto, você é a prova viva de que, de certa forma, a análise técnica para gestor, para gestão, para tamanhos grandes também funciona. Obviamente, não é só análise técnica puramente, é o que a gente fala para todo mundo. Né? Você tem a caixa de ferramentas, você tem um martelo, você não precisa usar um martelo para tudo. Você pode usar o alicate, você pode usar a chave de fenda. Mas, cara, obrigado por dividir com a gente todo esse seu conhecimento de algo que, comprovadamente tem o resultado. Qualquer um que queira ver o resultado desse cara aqui, hoje a gente ficou brincando de ver o resultado dele. Alcançou uma rentabilidade de 1 milhão, né, % desde 2005. Cara, assim, é animal. E o mais animal de tudo, que você começou pequeno e você foi crescendo ao longo do tempo. Isso para mim também é depois de... Né, você não chegou e, sei lá... porque também se você tivesse um patrimônio gigantesco que você fizesse 1 milhão, acho que você era o cara mais rico do mundo, né? Imagina, você tem 1 bilhão sob gestão, você fez 1 milhão, beleza, você é o cara mais rico do mundo. Mas assim, cara, acho sensacional. Assim, eu não tenho nem palavras para descrever o que foi isso aqui hoje, dentro do que a gente faz, assim, e do nosso dia a dia e de tudo que a gente passa aqui ao longo de... você faz isso sozinho desde 2000.
eu comecei em análise técnica em 2012, 2013. E de lá para cá, assim, melhorou muito a percepção do mercado, mas ainda é muito ruim. Então, até de pessoas muito próximas da gente, a gente escuta, a gente sente que tem uma certa barreira em fazer um trade mais curto, em tomar posições mais cedo, antes de fato do trigger, do acontecimento. Então, ver a sua performance, escutar tudo que você falou pra gente, assim, pelo menos, acho que posso falar pros três, é extremamente recompensador e, quem assistiu aqui é mais do que uma aula. Pode botar aí, baixa esse vídeo. E, cara... Não, e uma sugestão também, né? Porque eu tenho escutado os podcasts antigos, né? Em cada fase de mercado, cada mês ali, às vezes você escuta o podcast, depois você escuta de novo, num outro momento, assim, você vai tirar alguma lição, alguma coisa que o Coppola falou aqui e que deixa marcado ali. E, Coppola, bom, já acabei cortando o Lucas aqui, mas fica à E vontade. até agradeço demais. Desculpa, até viu? porque você é outro, né? Você hoje é um operador. Daqui a 6 meses você é um É operador outra pessoa, melhor. É isso aí. Exato. E você não capturou todas as mensagens. Né? Não, cara, eu só tenho a agradecer a oportunidade aí de vocês, de contar um pouco de história. E eu gosto de... Que legal se eu conseguir passar um pouco para vocês aí, porque eu acho assim, a gente que tem bastante tempo de mercado, operou muitas coisas, é legal você ensinar e passar. Porque, por exemplo, que nem eu brinquei, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, esse ano do juro sair de 0 para 5, tinha garoto que sentou na mesa que nunca viu isso. Só ganhou dinheiro dado, porque o juro era 0 lá, o negativo, porque o Fed sempre impulsionou. Nunca vi uma inflação na vida. E eu comecei na mesa quando tinha 30 por dia. Então, assim, são fases que são legais. Por isso que eu falei para vocês que eu gosto de trocar muito com os meninos que ficam lá comigo. Porque você tem uma experiência boa e, assim, a gente nunca é o dono da razão. O mercado, eu falo, o juiz do mercado chama-se preço. Por mais que você tenha a tua narrativa, por mais que você tenha a tua estratégia, o preço vai dizer se você está certo ou errado. Então, acho que esse aí é o grande desafio da gente. Então, eu agradeço aí a oportunidade e estou à disposição de vocês. Maravilha. Otinho. Bom, então, pessoal, já estamos caminhando aqui para o fim. Se você gostou de toda essa história que o Coppola falou aqui, não esqueça de deixar o seu like. E também, se você quer virar um cotista do fundo dele, tá aqui nas plataformas, como ele já falou, também quem quiser, né, entra em contato lá também com o pessoal, ou aqui, ou com o pessoal da Vênice ali, para saber um pouco mais como, né, enfim, os próximos passos ali, os outros fundos. Ele falou que tá para lançar um FIA, né, um fundo de ação. Então, para você que gosta, né, também um pouco mais de ação, não só quer ficar exposto também a juros, dólar, S&P, entre outros, né, mercados, enfim, vai ter esse fundo também em breve aí na plataforma. E também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir também a gente nas redes sociais. Não esqueça de seguir o @BTG Pactual, seguir o @Lucas.mclaro, Lucas Costa T, Otto G. Sparenberg, também acompanhar o trabalho do Coppola lá na Vênice. E também se, né, tem alguma rede social, algum LinkedIn, alguma coisa assim que você usa? Cara, eu não sou muito de rede social, mas tem o site lá. Tem o site da... porque eu não me exponho muito na rede social, eu acho complicado, porque a gente ficar operando, postando, não dá muito certo. Eu não consigo fazer esse meio de campo. Prefiro ficar lá no meu operacional. Lá. Perfeito. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.